Pessoal, agora sim, valendo, obrigado por terem vindo. Quem não me conhece, eu sou o Gessé, sou servidor da Justiça do Trabalho, também sou vereador em Viamão, mas nesse momento isso aqui é relevante. Na verdade, trabalhando na Justiça do Trabalho, vejo alguns empreendedores sofrendo, às vezes não por má fé, mas por não terem se protegido com alguns documentos sobre o mandamento do seu trabalho, e algumas vezes alguns empregados, às vezes mal orientados por alguns advogados, acabam usando essa fragilidade do empreendedor para auferir um lucro que não era devido, né? Não existiu dolo por parte do empregador, mas por conta de ele não se precaver com alguns documentos, acabou sendo processado e às vezes ele acaba tendo que pagar algumas multas trabalhistas, aí, ter que pagar a indenização para a pessoa que contribuiu no empreendimento por um tempo. E conversando com o colega Alexandre, que é diretor da Central de Mandados, ele citou alguns exemplos de pessoas que, por falta de orientação, acabam tomando prejuízos maiores no processo trabalhista. E daí ele se prontificou, fez uma palestra sobre esse caso aqui, sobre essa situação, e como ele é diretor da Central de Mandados, ele tem uma memória do que é mais recente, do que tem gerado mais indenização nos últimos tempos, e aceitou o convite de dar essa palestra. Então eu queria agradecer ele por ter se disponibilizado a ceder o seu tempo e de nos apresentar os números mais atualizados possível que tem lá dentro da Justiça do Trabalho, e que não é acessível ao público porque as pessoas não buscam os números no CNJ, e mesmo que vão buscar, acabem indo no CNJ ou mesmo nos tribunais superiores, eventualmente alguns tribunais acabam decidindo um pouco diferente do que é decidido nacionalmente. Então, pedi para ele fazer essa exposição para nós, se prontificou, queria agradecer a vocês por terem vindo também. A nossa divulgação ela foi só pelo Facebook. Como eu sou de Viamão, tenho pouco contato em Porto Alegre, então a gente foi só pelo Facebook. Agradeço quem acabou respondendo esse pedido, esse convite, e está aqui hoje. E vou pedir para ele, à medida do possível, nos brindar com esse conhecimento que vai ser útil para as pessoas que vieram aqui hoje. Primeiro eu agradeço o convite do Gessé, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Acho que não vamos precisar de microfone, né? Estão me ouvindo bem atrás? Então tá. Como o Gessé falou, então eu sou servidor da Justiça do Trabalho desde o ano de 2002, onde eu entrei com 22 anos, logo após ter deixado o Exército. Então eu só tive 2 empregos na minha vida. Foi como cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e depois como servidor da Justiça do Trabalho. Então vocês devem até se questionar o que eu sei de empreendedorismo para falar para vocês, né? Eu sei quando dá errado, né? Porque meu trabalho desde 2010 é ser o diretor da unidade que dá cumprimento a todos os mandados e os pedidos em processos trabalhistas aqui em Porto Alegre. Então, como são 5.000 mandados por mês, temos aí em torno de 60 mil por ano, vezes 10, então eu já mais ou menos presenciei 600 mil casos em que o planejamento do empreendedor não deu certo, e eu tive que intervir para poder executar o dinheiro, enfim, de obter o dinheiro para fazer o pagamento do trabalhador. Então é um número bastante grande. Dentro desse número existem inúmeras situações, existem devedores contumazes e existem aqueles que entraram nessa roubada do processo trabalhista por falta de orientação ou por falta de conhecimento. Então uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais adiante é que não tem como ser empreendedor sem a gente buscar o conhecimento necessário para isso. O empreendimento é uma coisa que tem inúmeras variáveis, e uma delas, não é a mais importante, mas ela é muito importante e muito relevante, é a variável do risco trabalhista. Porque ela é uma das poucas que consegue matar a empresa de uma hora para outra. Então a falta de clientes me permite me dar tempo de eu buscar mais clientes, de eu reverter a situação, né? Uma falta de capital de giro me permite buscar um capital de giro para eu melhorar e a empresa continuar. Mas uma condenação trabalhista, às vezes, exigida ali de uma hora para outra, ela quebra a empresa e a empresa não tem como sobreviver. É uma pancada muito forte, muito pontual, a qual elas não sobrevivem. Apresentar o meu background acadêmico, então eu sou bacharel em Direito, né? Não exerço a advocacia por vedação, por ser servidor público, né? Já prestei exame para a ordem, então sou aprovado, só não posso exercer. Sou formado em Direito pela Faculdade de Direito da URGS,
e sou pós-graduado em Relações de Trabalho pela Faculdade de Economia da URGS também. Então tenho algum conhecimento acadêmico, não só o prático, que eu desenvolvi ao longo desses anos. Desde que eu entrei no Justiça do Trabalho, eu já ocupei diversas funções. Então desde atender as pessoas no balcão, quando eu era mais novo, até ser assessor de juiz, fazendo minutas de sentença, e desde 2010 eu ocupo essa minha situação, essa minha atual posição. Fora isso, a minha esposa é uma empreendedora, ela era dona de uma academia até pouco tempo, então eu sempre acompanhei essa rotina e sempre procurei vislumbrar as questões relacionadas aos contratos de trabalho pela ótica do empreendedor, porque é a ótica mais afeita ao meu dia a dia, né? Que sempre assisti a minha esposa ao longo de 15 anos que ela teve empreendimento, mantendo 25 empregados, e ao longo desses 15 anos ela teve 2 reclamatórias trabalhistas. Então é uma coisa quase que inusitada, né, em termos de uma empresa no Brasil. Talvez eu gosto de pensar que um pouco pela orientação que eu sempre dei para ela, né, e por ela poder então, contar com esse meu conhecimento prático e saber o que fazer e o que não fazer. Então antes de dizer para vocês o que fazer ou não fazer, eu quero mostrar para vocês o contexto geral das relações de trabalho, para que vocês, entendendo esse contexto, consigam buscar suas próprias soluções. Então, não existe receita de bolo para evitar o processo trabalhista. O risco trabalhista é uma coisa que ele é presente desde o momento que a gente decide ser empreendedor e que em nenhum momento ele se elige por completo. Ele sempre vai estar presente. Ele sempre vai ser um fantasma, vamos colocar assim, né, perseguindo o empreendedor e com o qual é possível lutar, é possível mitigar, mas não tem como fugir. Em algum momento isso pode acontecer. Então eu vou primeiro fazer uma contextualização bem geral. Eu dividi a apresentação em 3 fases. Primeiro, para que vocês compreendam o contexto macro das relações de trabalho, ou seja, entender que um contrato de trabalho é diferente de um contrato civil. Num contrato civil, eu posso transigir o que eu quiser. Qual é o teu nome? Francisco. Francisco. Se eu chegar para o Francisco e for fazer um contrato com ele dizendo, ó, Francisco, eu quero que amanhã tu me pague R$5.000 e venha aqui vestido de palhaço, né, numa Brasília vermelha, eu posso botar tudo isso no contrato e se ele aceitar, ele está obrigado a vir amanhã me pagar R$5.000 vestido de palhaço numa Brasília vermelha, e se ele não vier, eu posso aplicar todas as penas que eu prever para ele. Porque um contrato civil, de modo geral, tirando os contratos que são específicos, ele não tem limite. O limite é a vontade das partes, é o que elas aceitam e o que elas não aceitam. E o contrato de trabalho é muito diferente, porque o contrato de trabalho ele já nasce cheio de limites. Então, se a gente pensar que um contrato de trabalho, por hipótese, seja um pedaço de papel com 100 cláusulas, a partir do momento em que eu decido contratar alguém, 90 cláusulas já estão preenchidas pelo governo. O governo já colocou lá quanto é que aquela pessoa tem que ganhar no mínimo, quanto é que vai ser a hora extra, se ela trabalhar com insalubridade vai ter. Então o governo já preencheu 90. A gente tem 10 cláusulas ali para transigir e ainda assim nenhuma delas pode colidir com aquelas outras 90 que o governo estabeleceu para nós. Então, a primeira coisa que tem que se entender é que o contrato de trabalho é um contrato híbrido e ele tende mais a ser um contrato público do que um contrato privado. Ele tem essa natureza dúplice. Então a gente tem muito pouco espaço para transigência. Num segundo momento, eu vou apresentar para vocês alguns números sobre empreendedorismo, sobre o perfil do empreendedor, né, o que leva as pessoas a serem empreendedores, né, quais as razões principais, isso aí são números do Sebrae, né, do insucesso do empreendimento, né, pelo menos no que as pessoas que têm esse insucesso transmitem, e por fim, falar sobre os principais pedidos que a gente vê em ações trabalhistas. Está dando para enxergar o... Feito isso, ou seja, contextualizado o ambiente das relações de trabalho, visto como é que é o perfil do empreendedor e analisando quais são as principais ações trabalhistas, eu vou fazer 10 propostas de condutas, né, que visam a reduzir o risco trabalhista. Então essas propostas todas, com base na minha experiência prática, né, com base no fato de eu ter ido cobrar alguma empresa em algum momento e ter analisado que aquela pessoa poderia ter evitado aquilo se fizesse algumas coisas. E não pense que também é uma coisa do fundo do baú, que eu vou tirar um coelho da cartola aqui. Não, são coisas bem básicas.
mas que às vezes a gente não atenta, né, dentro do contexto de um contrato de trabalho e acaba, né, se prejudicando por não atentar para esses detalhes. Então, para partir, né, para esse conhecimento, eu selecionei 3 perguntas que qualquer empreendedor precisa saber responder, né, antes de iniciar qualquer tipo de empreendimento. Né? Quando a gente fala de relações de trabalho, a gente fala sobre uma coisa ampla. Né? Relações de trabalho é uma relação que eu posso ter com qualquer pessoa. Né? Não precisa necessariamente ser um contrato de trabalho previsto na CLT. Então, a primeira coisa que tem que entender é essa distinção. O que é uma relação de trabalho? A segunda, quando é que uma relação de trabalho, das quais a gente está falando, passa a ser uma relação regida pela CLT? E a partir do momento que a gente entender essa diferença, a gente precisa entender quais são as principais características, né, da relação empregatícia regida pela CLT. Por quê? Porque a partir do momento em que qualquer relação apresente essas características, tendo o contrato escrito ou não, achando eu que ele é autônomo, enfim, não importa. O que importa é que se tem as características, é a relação de emprego e eu vou em algum momento ter que responder por isso. Então, para definir relações de trabalho. Então, relação de trabalho corresponde ao vínculo jurídico estipulado entre um trabalhador e uma pessoa física ou jurídica que o remunera pelos serviços prestados. Ou seja, sempre que eu contrato ou um outro ser humano ou uma outra empresa que é composta por seres humanos para prestar um trabalho para mim e eu faço o pagamento desse serviço, isso é uma relação de trabalho. Não necessariamente uma relação de emprego. Eu até arrolei alguns exemplos. O encanador furou um cano na minha casa, eu chamei o encanador, ele foi lá, fechou o cano, isso é uma relação de trabalho. É um ser humano que foi lá, fechou o cano, eu paguei e ele foi embora. É uma relação de trabalho. O empreiteiro, preciso construir uma churrasqueira dentro do meu prédio. É uma relação de trabalho. Pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar um ano, uma relação de trabalho. A relação que a gente tem com o prestador de serviço de modo geral, mecânico, médico, isso tudo são relações de trabalho. E o empregado CLT também. Ou seja, a relação de trabalho, ela é um gênero da qual a relação empregatícia CLT é uma espécie. Então, nem toda relação de trabalho é uma relação empregatícia, mas toda relação empregatícia é uma relação de trabalho. E até o advento da emenda constitucional 45 de 2004, todas essas relações de trabalho que não eram de emprego da CLT estavam fora da Justiça do Trabalho. Então, a gente dirimia os conflitos na Justiça Comum. Então, eu contratei um encanador, ele fez um serviço ruim, ou eu não paguei ele, o encanador quer me cobrar, até 2004 ele ia na Justiça Comum. Desde 2004, se o encanador quiser me cobrar, ele vai para a Justiça do Trabalho, mesmo que não tenha vínculo empregatício. Então, vocês vejam que a gente, às vezes, não tem nem como fugir da Justiça do Trabalho, mesmo que não tenha empresa. Né? Qualquer relação de trabalho, lato sensu, como essa aqui, pode gerar um processo, que não vai ser um processo regido pela CLT, mas que vai ser julgado por um juiz do trabalho, que vai tentar aplicar as regras gerais de direito, né? Mas que ainda assim é um juiz do trabalho, que está afeito, né, com as questões normalmente vinculadas às relações de trabalho. Um contrato de trabalho, o que é na verdade? Então eu peguei o conceito do artigo 3º da CLT. Então considera-se empregado toda pessoa física. Então a primeira coisa, pessoa física. Então uma pessoa jurídica não pode manter um contrato de trabalho. Ela prestando. Então não é um contrato de trabalho. Se eu contratar uma empresa de segurança para fazer a segurança da minha casa, né, não é uma pessoa física, portanto não tem uma relação de trabalho. Eu e a empresa não tem. Pode ser que a empresa com seus funcionários tenha, mas eu não tenho. Então, que presta serviços de natureza não eventual, então, segunda característica, a um empregador, sob a dependência deste, terceira característica, mediante salário. Então, o que a gente tira aqui? São 4, modernamente se falam em 4 requisitos. Né? Até quando eu estava na faculdade, me formei em 2006, se falava no tripé das relações de trabalho. Hoje em dia, são 4 esses elementos. Pessoalidade. Tá? Quando é que, por exemplo, eu não tenho pessoalidade? Esse exemplo que eu falei para vocês. Vigia de rua. Tem uma casinha. Eu contrato lá um jagunço lá que tem os amigos dele, né? E essa prestação de trabalho que ele faz lá na casinha de vigia da rua, cada dia é um.
E para ti que contratou, não importa se é o João, se é o José, se é o Pedro, não importa. Tu quer que tenha alguém lá. Ou seja, se isso acontece, não existe pessoalidade. Ou seja, não tem relação de vínculo empregatício. Então, se não tem pessoalidade. Não eventualidade. Então, muita gente confunde a não eventualidade com o tempo da prestação de serviço. Então, eu contratei um pedreiro para trabalhar, mas ele trabalhou um mês, então foi eventual. Não, isso não é a eventualidade da qual a CLT trata. Eventualidade, que ela fala, é daquela atividade se inserir na necessidade permanente do empreendimento. Então, por exemplo, um restaurante vai precisar de cozinheiro? Vai. Está dentro da necessidade permanente daquele empreendimento. Ele nunca vai poder abrir mão de ter um cozinheiro. Então, essa pessoa só vai poder ser contratada por vínculo empregatício. Por outro lado, esse mesmo restaurante quebrou a bancada no meio lá do serviço, vai ter que contratar um pedreiro para refazer a bancada. Mesmo que esse pedreiro leve 6 meses para refazer a bancada, não vai ser vínculo empregatício. Porque refazer a bancada não está na necessidade permanente do empreendimento. Ela é uma coisa eventual, ela é uma coisa que aconteceu por um acidente, por alguma contingência eventual. Então não tem vínculo empregatício, não importa quanto tempo fique. Tudo que é transitório dentro do contexto da empresa não gera vínculo. Subordinação é um requisito do vínculo empregatício, e quando é que ela não existe, por exemplo? Caso clássico é a contratação de representante comercial, Avon, Natura. A Natura e a Avon não chegam lá para a pessoa que adere e dizem, tu tem que trabalhar 10 horas por dia, tu não pode ter que trabalhar sábado, tu vai trabalhar de segunda a sexta, ela não diz como é que tu vai fazer. Se tu adere ao contrato da Avon, da Natura, do procedimento deles, tu que decide se tu vai trabalhar 50 dias por semana, não tem como, enfim, a quantidade de tempo que tu vai trabalhar, quantas horas tu vai trabalhar por dia, como é que tu vai dedicar, como é que tu vai fazer propaganda, Então, se tu tem essa liberdade, é porque não existe subordinação, O outro clássico, o exemplo clássico são os aplicativos. Muito embora já tenha discussões, se o aplicativo não exerce algum tipo de controle direto ou indireto, mas em tese, se a pessoa é livre para determinar como é que ela vai prestar esse trabalho, em todos os seus detalhes, essa pessoa não tem vínculo empregatício. Se alguém quiser me interromper e fazer alguma pergunta no meio do caminho aqui, fique à vontade. E por fim, a onerosidade. Onerosidade é o que exige a questão de pagamento, que é para diferenciar o trabalho voluntário. Se eu vou lá na igreja todo domingo lá para ajudar o pai, para recolher o roubo, isso não é trabalho de vínculo empregatício, porque eu estou fazendo isso por um desprendimento pessoal e não estou sendo pago. É diferente de eu trabalhar, combinar e não receber, Então são coisas diferentes. Mas em princípio o trabalho voluntário então não se caracteriza como vínculo empregatício. E por que saber tudo isso aqui? Porque às vezes a gente tenta, de alguma forma, encontrar maneiras de contratar alguém que não seja via CLT. A gente às vezes é tentado aí, vou contratar um autônomo, vou contratar um microempresário individual, um MEI, vou fazer um contrato temporário, enfim, tentar fazer algum tipo de arranjo, só que tem que ter na cabeça isso aqui, Se tem essas 4 coisas aqui, é CLT, não tem choro, não importa que está no contrato lá que o cara aceita ser autônomo, não importa nada da forma. Tem os 4, é vínculo. Não tem qualquer um dos 4, não é vínculo. Isso aí também é uma coisa que a gente precisa entender. Isso aqui é uma explicação que eu acho importante, muito embora não seja muito prática, é uma coisa no plano teórico. E tem gráfico, o pessoal já começa a viajar, até porque gráfico de bacharel em Direito normalmente não dá para confiar muito. Mas enfim, eu vou tentar explicar para vocês qual é que é a ideia desse gráfico. É justamente para ilustrar aquele aspecto que eu falei antes, de que o contrato de trabalho ele é um pouco intervenção estatal, ou seja, ele é regido pelo que a lei determina que tem que ser, e um pouco ele tem liberdade contratual. É aquilo, é 90 para um lado e 10 para o outro, hoje. Só que isso não foi sempre assim. Então o que eu quero representar aqui? Que do ponto zero lá, quando o primeiro brasileiro decidiu explorar o segundo brasileiro, não existia nenhum tipo de lei para regular essa relação. Então, as primeiras pessoas que trabalharam em prol uma das outras tinham total liberdade para definir quais eram as cláusulas, quais eram os parâmetros que esse trabalho ia ser prestado. Então, o que aconteceu? E aí a curva vai descendo. Lógico, Quem pode mais, chora menos.
Com o tempo, começou a ter criança limpando munição, começou a ter jovem de 6 anos trabalhando, mulher trabalhando 15 horas por dia, não tinha férias, não tinha insalubridade, as pessoas morriam, né, dentro do posto de trabalho, que é o que eu represento lá no ponto número 1, ou seja, se chegou a um cúmulo onde o risco do trabalhador, e é isso que eu estou representando ali nas zonas vermelhas, o risco do trabalhador de morrer naquelas condições era gigantesco. Então, por isso que o Estado teve que começar a intervir e botar algumas regras nisso aí, né? Dizer, peraí, camarada, não faz o cara trabalhar o dia inteiro, dá uma folga semanal para ele, dá férias, enfim. É para isso que existem as leis trabalhistas, que não pode ser só liberdade, não naquele contexto, né, de 1800 e pouco, que era isso aí. Então, em 1891, surgiu a primeira lei trabalhista aqui no Brasil. Tá? É a lei que proibia o trabalho de menores de 12 anos em fábricas. Né? E vocês imaginam, em 1891, quais eram as condições de uma fábrica, né? E que chegou ao ponto do governo, que era o Marechal Deodoro na época, ter que dizer, não, peraí, menor de 12 não pode. Tá? Então essa foi a primeira lei. A partir dessa primeira lei, então, a curva inflete para cima e eu começo a ter menos liberdade, é isso que eu estou representando, né? O plano de baixo, liberdade, e o plano de cima, intervenção. Eu começo a ter menos liberdade para definir essas coisas, ou seja, eu já perdi a liberdade de contratar menor de 12 anos. Aí sai outra lei dizendo que eu tenho que limitar a jornada, na época, em 12 horas. Puta, já não posso mais explorar as pessoas mais do que 12 horas. Então, cada leizinha vai jogando, então, essa liberdade na outra direção. Eu vou perdendo liberdade e vou tendo que cumprir mais estipulações que o governo passa para mim. Então, no ponto número 2, se deu mais ou menos nos anos 20 ou 30, chega numa relação de equilíbrio, onde eu não tenho tanta liberdade, mas também não tenho muita intervenção. Só que a partir de então, especialmente com a edição da CLT, que se deu lá nos anos 40, essa coisa começa a se desequilibrar. Tá? E não estou aqui fazendo juízo de valor se isso é certo ou se isso é errado. Estou passando um dado para vocês. A partir então da CLT e das leis que se seguiram depois da CLT, começou esse risco que é completamente do trabalhador de morrer, começou a ser gradualmente transferido para o empreendedor, de morrer também, né, metaforicamente no seu empreendimento. Até que a gente chegou num ponto culminante disso aí, que foi a Constituição de 88, que é a Constituição que agrega quase todos os direitos que foram constituídos nesse meio tempo, né, que tem um artigo 5º que fala sobre direitos e deveres individuais, mas que na prática são só direitos, né? E estabelece lá no seu artigo 7º, no seu artigo 11, uma série de direitos trabalhistas que estavam previstos nessa legislação esparsa e passam a ser constitucionais. Então, nesse ponto, e eu vou mostrar para vocês isso aí através de números, o sufoco que recai sobre o empreendedor é quase que absoluto. Então, o empreendedor, naquele ponto número 3, que é onde a gente estava até 2 anos atrás, é um risco extremo, né? Então, eu situo o empreendedorismo naquele ponto ali como um ato de quase insanidade. Mas eu sempre pergunto para o cara que vai empreender, digo, cara, realmente está certo disso? Tem certeza que tu quer empreender? Porque o risco ali era muito grande. Ao mesmo tempo, a Constituição de 88, e algumas pessoas não sabem disso, instituiu ali no seu artigo 7º algumas relativizações, né, que às vezes passam despercebidas. Por exemplo, ela autoriza a redução de salário com negociação coletiva, ela autoriza a gente mexer na jornada de trabalho nos intervalos também com negociação coletiva. Então, ao mesmo tempo que ela foi o ápice da regulação, ela já começa a ser uma janelinha para desregulamentar. E a gente inflete novamente. Hoje, eu diria que a gente está mais ou menos ali naquele ponto número 4. Já passou o pior momento, né, onde a regulação era extrema, e com a reforma trabalhista, principalmente, a gente já consegue caminhar mais ou menos para uma situação não de equilíbrio, né, mas para uma situação de menos risco para o empreendimento. Então, é assim que eu enxergo, né, essa dinâmica das relações de trabalho ao longo dos anos, né, e eu até materializei aí numa linha do tempo, né, em que o vermelho eu represento os riscos extremos, né? Então até 1891 era um risco extremo para o trabalhador. A partir de 1919, principalmente com a criação da OIT,
pelo Tratado de Versalhes, que foi o tratado que pôs fim à Primeira Guerra, aí se começou a pensar, né, sistematicamente na criação de leis trabalhistas. Se criou um monte de lei trabalhista de 19 até 43. Em 43, Getúlio Vargas chegou e falou, não, vamos pegar essas leis todas aqui que estão espalhadas, vamos juntar na CLT. Por isso que a CLT é uma consolidação de leis trabalhistas. Né? Ela pegou um monte de leis fáceis e jogou dentro de uma regra só. Nos anos 60, 70 e 80, houve uma profusão de leis trabalhistas, né? Por incrível que pareça, que foi a maioria dos direitos trabalhistas mais perenes foram criados na época do regime militar. 13º foi em 62, um pouquinho antes, FGTS em 66, a lei dos domésticos em 72 e o do Vale Transporte em 85. Tudo isso aí são direitos que hoje são muito presentes do trabalhador e que foram gestados no regime militar. Até que a gente chegou então em 1988, né, na Constituição Federal, e a maioria desses direitos que foram criados de 43 até 85 foram jogados dentro da Constituição. Então agora não é mais direitos previstos em lei federal, são direitos constitucionais. E um direito constitucional é um direito muito mais forte, né? Fora esse espírito da Constituição de 88 de ser uma Constituição de direitos, né? Isso aí existe uma explicação técnica que se dá, que é o efeito backlash. Não sei se alguém já ouviu falar. Backlash quer dizer do chicote, a volta do chicote. Então, na verdade, a Constituição de 88, e quando a gente bate o chicote em alguém, como é que a gente faz? Né? Se eu quero bater lá, eu jogo e puxo, né? Eu puxo pra cá e bato lá. Então, a mesma coisa. Em 88, o que foi a Constituição de 88? Foi uma resposta ao período de limitação de direitos do regime militar. Então, por isso que a Constituição de 88 ela é repleta de direitos. Né? Foi uma resposta. Sempre que a gente tem um período excepcional em alguma coisa, a gente tem uma resposta em sentido contrário. E o que é a reforma trabalhista hoje? É o efeito backlash, é a volta do chicote da Constituição de 88. Então, a guinada foi tão forte, em termos de regulação trabalhista, que em algum momento tinha que se começar a desfazer aquilo, porque senão a corda no pescoço do empreendedor acabava sufocando ele e ele não ia conseguir, né, levar adiante seus empreendimentos. Aqui alguns números de empreendimentos para vocês terem a noção da importância do micro e pequeno empreendimento no Brasil. Então, vou ler para vocês, ó, em termos de números de estabelecimentos no Brasil, se a gente pegar estabelecimento, tudo que está na rua aí, que a gente vai, 99% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. Então, vocês vejam que, às vezes, algumas pessoas que tratam do empreendedor e do empresário de modo geral, né, e que falam contra, que demonizam, eles têm na cabeça o industriário, né, o dono da rede do supermercado, mas o empreendedor, na verdade, é esse cara aqui, ó. É o dono da lojinha, é esse cara aqui. E veja que esse cara gera 52% dos empregos formais do país. Se a gente descontar o serviço público, né, que gera uma outra grande quantidade, a gente vai ver que é muito mais representativo e muito mais importante o micro e pequeno empresário do que o grande empresário. Né? E os números estão aí para mostrar isso. Claro que em termos de faturamento, de exportação, de PIB, não é tão representativo. Né? Só que o que bota dinheiro na mesa das pessoas não é isso aí. O que bota é emprego. E em termos de emprego de estabelecimentos, o micro e pequeno empresário é a regra. Então, quando a gente tem que pensar no empreendedor, a gente tem que pensar no micro e no pequeno empresário, porque ele é a maioria. Só que ele acaba pagando por aquele cenário, porque aquele cenário todo de risco, de direitos, de 1 milhão de direitos que existe para o trabalhador, ele é criado pensando numa empresa gigantesca, né, que tem que lidar com diversos empregados e que, portanto, tem um desequilíbrio muito grande. Né? Se eu pegar uma indústria com 6 mil empregados e pegar um empregadinho aqui, né, ele não tem como lutar contra aquela indústria, né, em termos de poderio de advogado, em termos de negociar direitos, salário, etc. Só que no pequeno empresário, esse desequilíbrio não é assim. Ele é no máximo assim. Em algumas situações ele é equilibrado e em algumas situações o cara está em vantagem. Tem muito empreendedor e microempreendedor que faz essa roda toda girar e ganha menos do que alguns dos empregados que ele tem. Então é muito difícil estar nessa posição e às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso. Um outro número, aliás, um outro dado importante para compreender o fenômeno do empreendedorismo. 69% dos empreendedores, isso aqui são dados do Sebrae, eles empreendem por uma oportunidade, porque eles querem. Tá? Então existe também a situação das pessoas que empreendem porque não tem o que fazer, o cara que vai vender banana na esquina, né, ou que contrata, ou que monta alguma empresa porque perdeu o emprego, mas não é a regra também. Então, como regra, o empreendedor é um cara que identificou uma oportunidade ou que desejou ser empreendedor.
e que, como tal, ele tem que se preparar para aquilo, né? Outro dado, 88% dos empreendedores, estamos falando aqui de micro e pequeno, tá? Não estamos falando de empresa que tem investimento. Então, eles empreendem com recursos próprios ou com da família. Então, notem o risco a que esse cara está submetido, porque é muito fácil juntar dinheiro, colocar no banco, aplicar, comprar ações, comprar bitcoins, né? E a maioria das pessoas que acumula dinheiro não se imagina jogando esse dinheiro dentro do empreendimento com todo o risco que ele gera. Então, olhem o despreendimento, né? Olhem a ousadia que tem um empreendedor que pega suas economias ou as economias da sua família e joga no empreendimento, onde ele vai ter que rebolar o mês inteiro para pagar todo mundo e para conseguir tirar alguma coisa para ele ainda. Então isso mostra que o perfil do empreendedor, além de ser um cara vocacionado, é um cara disposto a correr risco. Um outro dado sobre enfrentar dificuldades. 71% dos empreendedores enfrentam dificuldades no seu primeiro ano e 29% não. E ali tem algumas explicações, né, de quais são as principais dificuldades enfrentadas. Então, você vê que o cara é vocacionado, o cara usa recursos próprios, está disposto a correr riscos, e 71% deles vai enfrentar dificuldades no primeiro ano. Então, olhem como é complicada a questão do empreendedorismo. E quando fecham, qual é o principal motivo? Normalmente, falta de capital, falta de lucro, encontrou outra atividade, falta de cliente. Vocês veem que é bem disperso isso aí, é uma coisa muito particular para cada um. Então, às vezes até a gente cria na cabeça, principalmente quando trata de dinheiro de trabalho, que o risco trabalhista é uma coisa muito relevante para o fechamento de uma empresa. E não é. Então, estou aqui os números para mostrar. A maioria dos motivos está relacionado com a gestão do empreendimento. E, claro, o risco trabalhista se insere em algum grau dentro dessa gestão, mas não é a razão principal. E por fim, que é uma coisa que eu comentei aqui antes de a gente começar a exposição, é que 35% dos empresários, quando fecham sua empresa, voltam a ser empregados CLT. E eu já ouvi muitas vezes, porque às vezes a gente vai cumprir mandado na rua e encontra a pessoa já sendo empregada, largou o empreendedorismo e falou, cara, é muito mais cômodo ser empregado. E realmente é, claro, não estou falando do cara que acorda às 6 da manhã para correr atrás do caminhão, não estou falando disso. Estou falando de um emprego de nível médio. Pensem bem, o que é mais fácil? Né? Eu acordar e trabalhar no final do mês, receber os 5 mil, passa chuva, passa sol, ou eu passar o mês inteiro correndo atrás de fornecedor, de matéria-prima, de cara que está faltando, né? De um cara que se acidentou, levar para o hospital e emitir CAT e cuidar de capital de giro e ver o que as obrigações estão vencendo, para no final do mês ganhar esses mesmos 5 mil, o que é mais fácil? Então, em tese, né, ganhar 5 mil como empregado gera muito menos estresse do que ganhar 5 mil como empregador. E aqui, desse panorama que a gente traçou do empreendedorismo e das condições, né, que a legislação acabou influenciando nessas relações de trabalho, vejam os números de ações trabalhistas no país e vocês vão entender, né, essa escalada. Quando começou então a ser medido, vocês não devem estar conseguindo ler, mas eu vou mais ou menos traduzir para vocês. De 1941 a 1945, que foi o primeiro período de 5 anos em que se mediu, foram ajuizadas 163 mil ações trabalhistas, tá, no Brasil. E esse número, até 1988, ele tem um crescimento quase que natural, né? Fruto do amadurecimento econômico do país, né? Então, teve a questão do milagre econômico, né? O chamado milagre econômico, né? E do próprio amadurecimento das relações sociais, vocês vejam que é mais ou menos estável o crescimento de número de ações. Então, eu vou lendo os números, ó, 160 mil, 346, 538 mil, 703, vocês vejam que não tem um grande salto. Quando é que acontece o grande salto? 1988. Então, naquele período ali, que é o posterior a 88, que é o período de 1991 a 1995, de 5 milhões e 500 ações, né, que houve no período anterior, passou para 9 milhões, então já dobrou. Então, a partir daí começou uma questão de progressão geométrica. Até que a gente chegou no ápice de 2011 a 2015, em que a gente teve 17 milhões de ações trabalhistas. Que era uma tendência que talvez continuasse
a crescer não fosse a reforma trabalhista que houve e de certa forma desencorajou. Então os números agora de 2018 são esses, 2.900.000. Até 2018, porque a reforma trabalhista começou a viger em novembro de 2017, então eram de 4 a 5 milhões de ações novas no país por ano. Hoje estamos em 2.900.000, a tendência é terminar 2019 com 2 milhões mais ou menos pelos números atuais. Então está uma tendência de decréscimo. Desses casos novos, notem vocês que a grande maioria, que é ali 560 mil, estão na indústria. Por que é na indústria? Porque a indústria é que emprega em grande escala. Tá? Se ela emprega em grande escala, ela tem problemas em grande escala. Até porque a indústria tem normalmente sindicatos muito fortes, né, que criam regras através de normas coletivas e que tornam então o descumprimento de regras muito mais fácil de acontecer. Mas logo depois da indústria, a gente vê em serviços diversos e comércio. São os outros dois setores que têm mais ações. E onde é que isso aqui bate? No micro e no pequeno empreendedor. Porque o comércio e os serviços é onde preponderantemente atua o micro e pequeno empreendedor. Então o risco trabalhista ele é muito importante ser avaliado por esse pequeno e micro empreendedor, que ele vai acabar sentindo isso aí. Aqui são as 20 maiores temas, maiores assuntos que são objeto de condenação do justiça do trabalho. Eu vou ler para vocês os 20 e depois eu vou fazer um comentário. Então, o primeiro, aviso prévio. Segundo, multa do artigo 477. Terceiro, FGTS. Então, isso aí é de repetição de ações, tá? Quarto, multa do 467, que é uma outra multa. 5, férias proporcionais. Sexto, 13º salário proporcional. Sétimo, horas extras. Oitavo, outro tipo de horas extras, um era só adicional. Nono, adicional de horas extras. 10º, horas extras, então você vê que já tem uma tendência aqui, né? 11º, adicional de salubridade. 12º, saldo de salário. 13º, FGTS. 14º, verbas decisórias. Tá, não vou terminar aqui porque para não ser repetitivo. O que a gente extrai dessa conclusão aqui? Que eminentemente se postulam verbas rescisórias no justiça do trabalho. Tá? Então não é direito absurdo. A grande maioria das ações são de verbas básicas que não são pagas. Por quê? E vocês podem notar que estão tirando horas extras e adicional de insalubridade em intervalo e dando moral. Todo o resto ali quer dizer verba rescisória. Então, aviso prévio eu devo quando a pessoa vai para a rua. Multa do 477 é quando eu não pago as rescisórias no prazo. Multa dos 40% também. Quase tudo é relacionado com a quebra da empresa. Isso aqui significa que não é que o cara não paga as rescisórias que o empresário não quer pagar, ou porque ele é maldoso de não pagar, então ele não paga o básico. Não, é porque a empresa quebra junto. Né? A taxa de sobrevivência de empresa no primeiro ano, de micro e pequena empresa, é quase perto de... A taxa de mortalidade é muito perto de 90%. Então morre a empresa, morre a capacidade dela de pagar as verbas rescisórias. E um outro ponto que influi nisso aqui é a falta de segurança jurídica que uma empresa tem de fazer pagamento de parcela rescisória fora de um processo de trabalho. Né? Qualquer quitação que o empregado me outorgue fora de um processo judicial, ela pode ser questionada depois de um outro processo, entende? Então o empresário ele fica inseguro de fazer o pagamento daquelas verbas, né, se não for demandado na Justiça do Trabalho. Então isso é um fator que influi nisso aqui também. Né? Não, cara, vai embora, vai procurar teus direitos, né? O pessoal fala, vai procurar teus direitos porque eu sei que se eu pagar na Justiça do Trabalho, eu pago uma vez só. Agora, se eu pagar fora, eu posso pagar, aquela pessoa reclamar tudo de novo, o juiz dizer que aquele pagamento feito fora não tem validade, né, porque não foi assistido, e eu ter que pagar tudo de novo dentro do processo. Então, o raciocínio que alguns empresários fazem, eles vou pagar tudo quando ele entrar com a ação. Então, é um fator. Não estou dizendo que é certo, né? Não estou recomendando fazer, mas eu não sei se eu pagaria alguém, dependendo do valor, dependendo do tempo de contrato de trabalho, fora de um processo judicial. Não sei. Eu me inclinaria a não fazer, tá? Mas por uma questão prática, não porque seja o certo. Aqueles termos de quitação que hoje é previsto para a reforma, está sendo aceito no juízo ou não? Está muito disperso ainda. As decisões mais recentes que eu presenciei são no sentido de não outorgar quitação irrestrita. No máximo, quitação da parcela que é descrita, ainda assim,
se o juiz considerar que os valores colocados ali são condizentes. Então isso até é um ponto que eu vou tocar mais adiante, mas tanto essa quitação anual quanto a homologação de acordo extrajudicial são muito arriscados nesse momento atual da jurisprudência. Não estão tendo o efeito que o legislador imaginou que eles teriam, liberatório. Então, eu acho que os sindicatos também não estão muito querendo... Não, porque eles perdem o filão da homologação, né? Sim. Então, tirando questões de parcelas rescisórias, só sobrou duas coisas aqui. Horas extras, com intervalo, adicional noturno e adicional de insalubridade. Então, uma coisa que eu falei para vocês também antes de começar, são as duas coisas, os dois pedidos que quebram as empresas. Horas extras. Hora extra é o que quebra a empresa. Porque ela, dependendo de quantas horas forem postuladas, dependendo dos adicionais que foram previstos, às vezes tem norma coletiva dando adicional de 100%, às vezes até mais. Então, se eu trabalhar 3 horas extras por dia e conseguir uma condenação, juntando os adicionais, juntando os reflexos, eu quase dobro o meu salário. Né? E juntando 5 anos de contrato, TR mais 1% ao mês, eu chego num valor que vai quebrar aquela empresa. Então, o que quebra a empresa, isso aí é a minha experiência prática. Né? O que quebra a empresa é hora extra. É onde a gente tem que ter mais cuidado, na formalização das jornadas, para poder se proteger depois Porque o ônus de provar a jornada, ele é do empregador, né? Tirando as empresas que têm menos de 10 empregados. Né? Mas ainda assim, se a pessoa levar uma testemunha lá, e o processo de trabalho ele é informal nesse ponto, em que um depoimento de uma testemunha às vezes sobrepõe até a documento, acabou para mim. Né? Uma bola de neve de horas extras acaba com a empresa. Insalubridade é a mesma coisa. E às vezes a insalubridade não é uma coisa evidente. Né? Não é o cara que trabalha lá numa câmara fria, que eu sei que ele entra todos os dias. Às vezes é um detalhe. Às vezes é um restaurante que eu mandei o cara lavar o banheiro lá uma vez. E ele começou a lavar uma vez por semana. E aquilo ali vai gerar uma insalubridade em grau médio, às vezes até em grau máximo, dependendo. Né? E aí é 40% do salário mínimo, direto, vezes 5, vezes TR, mais 1% ao mês. Aí é uma coisa que se eu tivesse contratado alguém específico para aquilo e eu pagasse esparso, daria para fazer, mas que quando vem acumulado, me quebra as pernas. Então não são poucas as condenações que a gente tem, em que eu chego às vezes com um mandado de 300 mil numa empresa, com meia dúzia de funcionários, da onde que vai ser 300 mil de uma hora para outra? Acabou aquela empresa. Então aqui é a porta de entrada das coisas que quebram. Rescisória não quebra a empresa. Claro, até porque normalmente ela já é fruto dela ter quebrado antes. Mas uma empresa razoavelmente sadia, de um porte não muito grande, ela quebra por conta de hora extra e ela quebra por conta de insalubridade. Porque são condenações normalmente vultosas. Né? São valores muito altos. Bom, feito toda então essa vaselina histórico, social, contextual, então agora eu vou começar a parte propositiva, né? Onde eu arrolei 10 condutas, né? Ou 10 posturas que o empreendedor tem que ter para reduzir o risco. E como eu falei para vocês, é reduzir o risco, não é eliminar. Não tem como eliminar. Então mesmo que eu faça tudo certo, tem a possibilidade de um juiz entender diferente, ou seja, nem o certo às vezes é certo, porque eu não sei qual é, né? E tem a possibilidade de alguém me demandar sem razão. Então a lei não proíbe isso. Né? Existe um inciso do artigo 5º da Constituição que diz que é livre o acesso ao Poder Judiciário. Então não está livre de alguém sem razão ir lá me demandar e eu ter que pagar por isso. Porque mesmo que alguém me demande sem razão nenhuma, que eu consiga comprovar que eu não devo nada para ele, eu vou ter que contratar um advogado, que não vai me cobrar menos de 2, 3 mil reais. Vou ter que ir na audiência, perder um dia de trabalho, deslocar testemunha. Às vezes ficar anos alimentando aquele processo, pagando mais escritório, para provar que eu tenho razão. Tá? Então, mesmo com a razão, mesmo fazendo tudo certinho, a gente nunca elimina o risco trabalhista. Ele é sempre uma coisa presente, ele é sempre uma coisa que pode acontecer e que a gente tem que aprender a lidar. Por isso, que a primeira conduta que eu arrolei foi aceitar que a lei trabalhista é impositiva e é inapelável. Então, não adianta tentar fazer arranjos jurídicos, e normalmente advogados e contadores tentam propor soluções alternativas. Faz assim que aí não tem vínculo. Vamos contratar então o autônomo. Até o Francisco tinha me perguntado se podia contratar pessoal temporário.
Tem gente que simplesmente não aceita que a lei é assim. Que se tem aqueles 4 elementos que a gente falou lá no início, é vínculo e não adianta. E se a gente não aceita isso aí, a gente tem uma porta aberta para uma condenação gigantesca. Então, um exemplo prático eu coloquei, porque eu já cumpri muito mandado de 1 milhão, de 1,5 milhão de representante comercial. Então, as grandes empresas, as Adidas, Nike, nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, usavam esse artifício dos representantes comerciais autônomos. Então, eles sempre tiveram empregados. Aí, a partir do momento, falaram, não, a partir de agora, todo mundo constitui uma pessoa jurídica, né, uma empresa. Normalmente, o cara botava a mulher junto para ter uma limitada e prestava o serviço exatamente do jeito que ele prestava quando era empregado. O que acontecia com isso aí? 5 anos depois, o cara entrava, pedia o vínculo, levava porque era vínculo, porque não mudou nada na forma de prestação de serviço. Só que imaginem vocês, 5 anos não pagando 13º, não pagando férias, não pagando fundo, não pagando INSS, não pagando adicional, não pagando hora extra, o tamanho dessa conta. Então, nessas ações de autônomos, eram normalmente ações de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, porque também se arrastavam 10 anos nos tribunais, porque são empresas que têm, né, condições de sustentar um processo por muito tempo, e fruto de algum gênio que em algum momento lá pensou, né, que podia reduzir custo, né, contratando gente através de pessoa jurídica e não através do vínculo que efetivamente existia. Então tem gente que também no nível mais baixo pensa assim, vou reduzir custo, vou contratar alguém que tem uma pessoa jurídica, né, aí não preciso pagar os direitos trabalhistas, só que isso é o início do fim. Porque se essa pessoa entrar, ela vai conseguir o vínculo trabalhista, né, e vai colocar a empresa numa péssima situação. Então não adianta lutar contra a lei. Tu pode discordar, né, tu pode lutar para mudar a lei, mas não é aconselhável e não é inteligente eu procurar formas de driblar a lei, né, de forma a se colocar numa situação de um risco maior do que o normal. Então, primeira coisa, tem que aceitar. O empreendedor que não aceita que a lei é assim, ele não pode ser empreendedor. Né? Ou então aceite que o seu risco vai ser muito maior. Aí é uma loteria, é roleta russa, na verdade. Né? Tentar fazer, porque aí eu tenho que contar que aquele cara lá não vai entrar depois. Roleta russa. 6 balinhas no tambor, fecha e vamos ver o que vai acontecer. E naqueles 4 itens que falasse antes, tem que ter os 4 ou basta um? Se tiver não, para ter vínculo tem que ser os 4. Os 4. Se não tiver qualquer um deles, não é vínculo. Tá? Se não tiver onerosidade, se não tiver subordinação, se for eventual, né, ou se não for pessoal, qualquer um deles, não tem vínculo. Segunda recomendação, conhecer as regras do jogo. E o ambiente das relações de trabalho tem regras de inúmeras naturezas. Começa na Constituição. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela rola em torno de 50 e poucas regras. Ela fala desde aviso prévio, hora extra, adicional noturno, proteção à despedida, fundo de garantia, enfim, proteção para aposentadoria, estabilidade sindical, tudo ali está na Constituição. Então, a gente começa no contrato de trabalho com regras constitucionais. A gente passa para a CLT com seus 800 e poucos artigos, né, que tratam de outras regras. A legislação esparsa, a gente passa por decretos, e até ultimamente o atual governo ele tem emitido uma série de decretos, ou seja, não é só constitucional, não é só legal, né, temos decretos, e fora isso, nós temos as normas coletivas. Né? O que são as normas coletivas? São as regras que as categorias criam por conta de negociação, que são de 2 tipos, convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Então, o que é uma convenção coletiva de trabalho? Quando o sindicato dos empregados se reúne com o sindicato dos empregadores, sentam a uma mesa e dizem, a lei manda dar adicional de 50%, mas para nós aqui vai ser 100%. Então, assim, eles podem majorar o que a lei prevê, nunca minorar. Né? E um acordo coletivo de trabalho é quando o sindicato dos trabalhadores negocia diretamente com a empresa. E é uma coisa muito comum nos bancos, por exemplo. Então, o sindicato dos bancários negocia com o Santander, então eu tenho regras que valem só para os empregados do Santander, regras trabalhistas. Aí esse mesmo sindicato negocia com o Banco do Brasil, eu tenho regras trabalhistas que só se aplicam para os empregados do Banco do Brasil. Então essa teia de regramento, ela é muito complexa. E eu preciso conhecer, porque são essas regras que vão determinar quais são as minhas obrigações.
E uma confusão muito comum, por exemplo, é enquadramento sindical, porque é uma coisa muito complexa, porque ela tem várias premissas. E como rural, ou seja, tinha que responder às regras do sindicato rural. As regras do sindicato rural que se aplicavam para eles. O pessoal que pegava laranja, espremia e transformava em suco era considerado industriário, porque é uma indústria de transformação, outras regras, completamente diferentes. E o pessoal carreteiro que pegava todo o material, botava no caminhão e entregar, era categoria diferenciada de carreteiro, que tem regras diferentes. E essa empresa passou 30 anos recolhendo tudo do sindicato rural. Você imagina uma empresa grande, né, que não teve o cuidado, né, de verificar. E o que ela fez? Ela aplicou as regras do sindicato rural para todo mundo e acontece que as regras do industriário e dos carreteiros são diferentes e que, portanto, não foram cumpridas. Então, essa empresa arranjou centenas de reclamações trabalhistas para que se aplicassem aquelas regras que não fossem aplicadas, que não foram aplicadas. Por quê? Porque alguém, um gestor, né, responsável, não se preocupou em conhecer quais eram as regras aplicáveis para aquele empreendimento. E quando a gente vai abrir, por exemplo, uma loja de uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que saber, tem sindicato daquela área? Comerciário tem, né? De empresas de pesquisa tem, eu tenho que saber, construção civil tem. Primeira coisa que eu tenho que saber quais são as normas coletivas da construção civil. Porque ali vai ter um monte de coisa que não está na lei e que eu preciso cumprir igual. E que se eu não cumprir, eu vou tomar condenação. Terceiro ponto, fazer mapeamento prévio dos potenciais riscos trabalhistas do empreendimento. Então, sempre, a gente falou aqui sobre planos de negócios, né? Então, a gestação do plano de negócios é um momento em que o empreendedor procura avaliar todos os aspectos do seu empreendimento, né? O que eu vou gastar, quantos empregados eu vou ter, qual é o estabelecimento, quem vai ser meu fornecedor, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou faturar, né? Fazer aquelas projeções todas. E nesse momento ele tem que mapear também quais são os riscos, né, que a contratação desses empregados que ele julgou necessários vão me trazer. Por quê? Porque eu tenho que imaginar esse trabalhador no seu ambiente de trabalho, eu tenho que colocar no papel quais são as obrigações que eu tenho que cumprir e tentar definir, a partir desses dados, quais são os pontos mais sensíveis do meu empreendimento. Qual é o caso que eu trouxe? Eu até comentei aqui no início. Eu acho que não tem uns 5 meses, mais ou menos. Eu fui almoçar ali num dos restaurantes que tem na Bastion, que é perto ali do Justiça do Trabalho. Estava comendo normalmente e daqui a pouco deu uma explosão. Olha, explosão que parecia um atentado terrorista. E eu não sou assustado com explosão, porque eu sou oficial de cavalaria, estou acostumado com morteiro, estou acostumado com canhão 90, com ponto 50. E me desnorteou aquilo. Aí eu olho para o lado dentro desse restaurante, sai uma empregada com um avental pegando fogo, que nem filme. Cabelo pegando fogo, corpo pegando fogo, uns 5 ou 6 clientes pegando fogo nas costas, pegando fogo no cabelo. Isso no meio do restaurante, tumulto, todo mundo sai correndo, coisa de filme. Sai correndo, se atira na janela, aí vem alguém correndo, puxa uma toalha de mesa, joga na mulher, aí se abraça para abafar. Eu tenho certeza absoluta que esse empresário, em um momento algum, quando ele fez o plano de negócios dele, ele imaginou que ele ia ter uma explosão dessas no meio. Então vocês vejam como às vezes o imponderável, ele trata de acabar com qualquer planejamento. Só que essa explosão aconteceu naqueles fogareiros que se usa, né, com álcool, que foi colocado em um ambiente confinado e que emitiu vapores, e quando a pessoa foi trocar, aquilo ali explodiu. Quando a gente lida com inflamável, é uma coisa que a gente tem que pensar que pode acontecer. E a gente tem que tomar as medidas, seja treinando a pessoa que vai fazer isso aí, né, seja avaliando o ambiente para ver se não aconteceu isso, se não tem algum inflamável no ambiente confinado, né? Porque se acontecer, pode botar fim no meu empreendimento. Esse cara aí, não sei se continua, não sei se ele vai conseguir continuar, porque certamente essa pessoa que saiu, essa trabalhadora que saiu pegando fogo, ela vai ganhar uma mega de uma indenização. Talvez ela tenha que ficar afastada por muito tempo, talvez ela até seja aposentada por invalidez, dependendo do grau das lesões, e esse restaurante vai ter que sustentar ela pro resto da vida. E não sei se vocês sabem como funciona o acidente de trabalho. Então não é que a empresa não vai ficar pagando por mês, não.
O juiz vai fazer um cálculo da expectativa de vida daquela pessoa, né, e vai fazer o empresário depositar o valor suficiente para pagar os salários desse cálculo de expectativa de vida, na bucha. Então, se ela tem 30 anos, diga. Até a aposentadoria, e daí a partir da aposentadoria ela ganha como? Pelo INSS? Não, ela não vai se aposentar, ela vai se aposentar por invalidez. Invalidez. Vai ganhar 2 vezes, vai ganhar no INSS, vai ganhar no... Não, é que ela vai se aposentar pelo mínimo e o cara vai ter que garantir a diferença do salário. O governo não paga nada nesse caso? Não, o governo paga porque é um acidente de trabalho, mas o empregador vai ter que garantir a diferença entre o salário que ela está ganhando, né, e o valor que ela vai receber da Previdência. Vamos dizer, ela estava contribuindo pelo mínimo, vai ganhar lá R$1.000 da Previdência. Tá? Mas ela ganhava mais no empreendimento, essa diferença quem vai pagar é o empregador. E isso aí é feito, chama um cálculo, é feito um cálculo atuarial, então, da expectativa de vida dessa pessoa, o empregador vai ter que sustentar isso aí. Fora os danos morais. Fora os danos morais, fora os danos materiais de custeio, né, Vai longe. Vai longe, é uma conta. E fora as ações cíveis que esse do restaurante vai ter que responder por conta dos seus clientes. Porque além da relação trabalhista tem a relação de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor ele é tão rígido, né, tão complicado para lidar contra. Então esse cara aqui vai marchar direto aqui nos 200 mil de cara, assim. E tem que torcer, acender tudo que é vela para essa pessoa se recuperar e conseguir trabalhar de novo. Fora que essa pessoa, se recuperar, vai voltar com estabilidade de emprego, né? Então ele não vai poder nem despedir essa pessoa mesmo que queira. Né? E, enfim, é uma coisa que a gente precisa então estar continuamente avaliando, porque esses riscos, às vezes eles não existem no momento que a gente pensou em empreendimento e eles acabam acontecendo depois. Então, esse segundo exemplo que eu coloquei aqui, que é o armazenamento de inflamáveis, foi um mandado que a gente cumpriu faz 2 semanas. O que aconteceu? Era um grande hotel aqui em Porto Alegre, estava tendo uma obra em um dos salões, e como eles fecharam esse salão, e era onde os funcionários almoçavam, eles deslocaram os funcionários para almoçar num outro. Só que esse outro salão ficava a 2 metros da central de armazenamento de botijão. Então todo mundo que estava lá salvo, lá almoçando, começou a almoçar do lado dos botijão lá de 150 quilos. Isso aí gera adicional de periculosidade. Fora que gera um medo daquilo lá explodir e matar todo mundo. Então o sindicato entrou com uma ação, nós fomos lá, fizemos uma inspeção e constatamos isso. Né? Então alguém não atentou para o fato, né, de que eu deslocando todos os funcionários do lugar onde eles almoçavam e colocando eles numa sala próxima aos botijões, eu estava gerando direito adicional de periculosidade para todo mundo, né, porque eles estão do lado de explosivos. Né? Imagina o custo disso numa empresa que tem 100, 150... Mas durante um período ou ficou já está retroativo já? É porque Não, é sempre a partir do momento que começa a exposição, não é? A exposição é exagero. Esses adicionais de insalubridade, né, e de periculosidade, eles sempre são durante o período de exposição. Se cessa a exposição, cessa o direito. Não é considerado redução salarial. Foi durante o período só que foi só durante o período de exposição, mas ainda assim gerou. E fora isso, metade desses empregados entraram com pedido de rescisão indireta. Porque disseram, não vou comer aqui do lado do negócio que vai explodir, estou sendo exposto a um risco acentuado, quero acabar com o meu contrato de trabalho e receber minhas rescisórias. É isso que aconteceu. Então, um descuido, né, de alguém que não mediu, né, o risco potencial daquele empreendimento. Um escritório de contabilidade, que normalmente chega naquela época da entrega do imposto de renda. Tem que botar todo mundo a trabalhar 15 horas por dia, senão não dá vencimento. Se eu não fizer a previsão de que naquele mês eu vou ter que gastar o dobro com horas extras, com adicional noturno, com o que for, eu vou me quebrar. Então são detalhes, e eu já falei para vocês, olha, essa é o que quero. Eu preciso estar preparado para essas coisas. E eu preciso estar constantemente pensando no que pode me acarretar de dano e que vai gerar uma ação trabalhista que possa me quebrar no meio do caminho. Então é uma coisa que todos os dias tem que ser feito, todos os dias tem que ser. E a gente tem que estar sempre pensando no pior, num acidente que pode acontecer, numa coisa que possa me gerar adicional, enfim. É um trabalho diário, exaustivo e contínuo, não pode parar nunca. Eu não posso achar que a partir do momento que eu implementei o que eu planejei no meu plano de negócio, que eu estou livre de tomar uma ação trabalhista. Ou estou livre de que o imponderável venha a acontecer com relação a detalhes que eu não pensei antes. 4. Atuar, então, sobre essas fragilidades detectadas. Então, na explosão do restaurante, o que eu tinha que ter feito? Se eu trabalho com inflamável, eu tenho que ter um protocolo
para substituir aquele álcool que está lá. Eu tenho que treinar essas pessoas. Né? Eu tenho que tirar de perto dos clientes. De repente eu tenho que tirar lá de dentro, fazer a substituição lá fora. Eu tenho que pensar nisso aí. Se eu não pensar, eu estou exposto. No hotel, poxa, fechou o refeitório, não tem outro lugar, pô, dá vale para os caras comer fora, faz qualquer coisa, mas não bota os caras do lado do botijão, porque vai ser muito mais caro e eu não vou acabar com os pedidos de rescisão indireta. Na contabilidade, a mesma coisa. Pô, eu sei que naquele mês vai ter aumento, né? Eu tenho que reservar um dinheiro de alguma forma, ou não fazer, né? Ou não pegar clientes suficientes que me gerem a necessidade de ter que pagar hora extra para os meus empregados. Eu tenho que ter essa preocupação. Conduta número 5. Não fazer concessões por liberalidade ou sem formalização. Tá? Então é muito comum também da gente ir cumprir mandado e a pessoa me dizer assim, puxa, esse cara aí é um cara que eu queria ajudar, chegou aqui só com a roupa do corpo, do interior, normalmente a história é assim, né? Ele é do interior, não tem pai nem mãe, me pediu ajuda, eu botei aqui dentro, falei que ele podia dormir aqui, se ele varresse pra mim, ou às vezes simplesmente deixa morar na casa, né? Tem um quartinho aqui que o cara mora, 2 anos depois acabou o amor e o cara entra com uma ação trabalhista pedindo vínculo. E dependendo das atividades que ele efetivamente empreendeu, ele vai ter vínculo. Vai ter vínculo como caseiro, às vezes, vai ter vínculo como funcionário do empreendimento, né? Um funcionário normal. E não adianta dizer que tu tentou ajudar, porque esses argumentos de piedade, de bondade, para o criador talvez funcione, o juiz de trabalho não funciona. O juiz de trabalho não tem coração para isso. Ele não vai, né, deixar de reconhecer um vínculo porque a pessoa foi boa e acolheu a outra. Mesma coisa se pegar um menor, né? Pegar um menor é a pior bobagem que alguém pode fazer. Botar um menor para dentro do seu empreendimento, por mais que seja nobre, por mais que eu acredite que o trabalho seja edificante e seja enobrecedor, não posso. Se eu botar um menor lá dentro, vai ter um monte de problema com fiscalização, com exploração, até de esfera criminal, dependendo. Né? Então eu não posso fazer essas coisas por liberdade, por bondade, por liberalidade. Né? Sem formalização. Então tem gente, eu pego as comissões e eu pago pro cara por fora, né? Para não jogar para não ter reflexo em 13º, para não ter reflexo em hora extra. Cara, se tu pagar para ele e isso aparecer e ele entrar com a ação, tu vai pagar os reflexos, não adianta. Não importa que não está no contra-cheque. Então eu tenho que cuidar muito com essas coisas. Né, eu até botei ali um exemplo de férias em Maceió, que foi um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Em 2012, minha filha tinha 1 ano e a minha mulher era empresária. Então a minha mulher não podia cuidar da minha filha. Ela ganhou a minha filha numa quarta-feira, segunda-feira ela estava trabalhando. Então a gente tinha que ter babá. A gente tinha uma babá e a gente foi para Maceió para babá, né, a tiracolo. E ficamos lá no resort, all inclusive, e eu sempre preocupado em respeitar as 8 horas, não deixar ela todo o tempo engajada, né? E aí quando eu podia, minha filha estava dormindo e dizia, agora tem intervalo, vai-te embora. E ela ia lá, comia tapioca, voltava com espetinho de camarão, voltava com uma boêmia, champanhezinha, fotinho no Facebook. Depois que acabou o amor, ela me botou na justiça e me pediu todas as horas extras, que segundo ela trabalhava 24 horas por dia lá para cuidar da minha filha, né? Me pediu para integrar no salário o valor que eu paguei do pacote dela, né? Que eu paguei o pacote dela 2.000 e pouco. Então, não, é salário indireto, né? As passagens de avião, tudo. Então, eu acabei fazendo um acordo, né, com ela, acabei não entrando nesse mérito, mas vejam só, né? Eu levei, a pessoa ficou 7 dias no resort em Maceió, marzão azul, tirando fotinho, botando no Insta, comendo camarão, comendo tapioca, tomando cerveja, a noite dos queijos e vinhos, né, tomando espumante, e foi lá e queria me cobrar tudo isso ainda sob forma de salário e sob forma de horas extras. Então, e se eu fosse levar o processo adiante, eu ia tomar essa condenação. Né? Eu preferi não levar. Mas então, para vocês verem como não adianta ser bom, e não estou pregando aqui ser mal. Estou dizendo que ser bonzinho normalmente não traz bons frutos. Ou dá a margem de que aquilo seja usado contra ti. Não adianta. Bondade não é escudo, liberalidade também não. Façam o que é obrigatório. A lei manda da X,
não dá X mais 1. Se tu der X mais 1, ela vai querer integrar esse 1 extra. Conduta número 6. Acompanhar constantemente a atuação dos gerentes ou prepostos. Tá? Por quê? Porque o empreendedor, ele responde pela ação de todas as pessoas que trabalham para ele. Então, se eu tenho uma equipe de 3 pessoas, uma coordena as outras 2, e esse gerente, entre aspas, comete algum tipo de deslize com os outros, né, que seja passível de uma indenização, eu vou responder, o meu empreendimento vai responder. Eu respondo por tudo que os meus empregados fizerem, para eles mesmos e para terceiros. Então o exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo muito engraçado. Essa aqui eu não era nem diretor da central ainda, essa aqui eu fiz a sentença, William. Que era uma grande empresa de bebidas e que o gerente tinha 2 trabalhadores de nome César, que eram vendedores dele. Um era negro e um era alemão da colônia. E ele resolveu por bem apelidá-los de César Pilsen e César Bock. Tá? Foi a forma como ele encontrou de discernir quem era um e quem era outro. Não tinha outro jeito. Né? O César Pilsen até levou na brincadeira. Mas o César Bock não gostou nada, não gostava, ficava furioso. E ele pediu para parar. Só que sabe como é que é apelido, né? Em ambiente de trabalho. Se brigar, pega. E aí pegou. César Bock, esse aí virou César Bock. E não chamavam mais ele de outra coisa, era só um Bock. E o cara entrou com uma ação trabalhista pedindo danos morais. A defesa da empresa foi, olha, não fui eu que fiz. Né? Quem fez isso aí foi o gerente, que é colega dele, botou o apelido dele. E a sentença que eu me lembro, eu minutei essa sentença. Não adianta. O empregador responde, né, pelas ações ilícitas e, em tese, apelidar alguém contra a sua vontade. Num ambiente que a gente está hoje em dia de exacerbada sensibilização, gera direito à indenização. E gerou direito à indenização. Na época eu me lembro que eu arbitrei 10 mil, 20 mil, e o tribunal aumentou para 30. Então, para vocês verem, um apelido que foi colocado no ambiente de trabalho gerou uma indenização de 30 mil reais. Isso não é uma gerência, o pessoal todo do mesmo nível ali, que quem crescia se apelida também dá problema? Não. É um caso de cargo maior mesmo. Não posso te dizer assim categoricamente não. Tá? Como pressuposto tem que ter uma relação hierárquica. Tá? Mas não está livre de um juiz dizer que o gerente não atuou para fazer o colega igual parar. Entende? O que tem que entender é isso. É que o gerente e o empreendedor, principalmente, ele tem o dever e a obrigação de monitorar tudo o que acontece e de agir a partir do momento que ele detecta que alguma coisa está acontecendo. E se ele não agir, ele está atraindo para ele o ônus de responder por aquilo. Pecuniariamente, estou falando. Tá? Não penalmente, né? Não é eventual ação criminal, de responsabilização criminal. Mas, em termos de grana, o empreendedor, ele é o segurador universal da coisa. Esses dias até saiu uma outra sentença lá no tribunal, que eu achei absurdo, que foi um trabalhador que caminhou tinha uma obra dentro da empresa, e uma escada, e estava tudo interestado, com fita zebrada, e ele resolveu passou a área da fita zebrada para fumar um cigarro, e caiu e morreu. Tá. E aí o juiz do primeiro grau falou, não, culpa exclusiva da vítima. Estava identificado, estava cercado, ele passou porque ele quis, caiu, um abraço, um abraço para a viúva. E no tribunal reformou, falou que não, o empregador, a empresa, deveria ter agido com mais ênfase. Deveria ter, porque já que era um buraco que poderia levar alguém à morte caso caísse, as medidas tomadas tinham que ser mais ostensivas. Quase no ponto de dizer que tinha que ter alguém ali segurando as pessoas. Tá? Então pode acontecer, do juiz entender assim. Então o empregador, ele é responsável, às vezes até pelos acidentes para os quais ele não contribuiu. E ele vai acabar respondendo. Esse caso aqui é o caso clássico, né, dessa indenização que a gente vai ter que... a empresa vai ter que sustentar a viúva até o período todo da pensão. Conduta 7. Aguardar a consolidação da jurisprudência para implementar alterações legislativas com grande impacto. Isso é mais ou menos na linha daquilo que a gente estava conversando, de que sempre que tem uma alteração legal, ela normalmente não tem implementação imediata.
É preciso esperar para ver como é que a jurisprudência, né, como é que os tribunais vão tratar aquela questão. Então, a pergunta que tu me fizeste, né, da homologação do termo de quitação, uma mudança legislativa que aconteceu em novembro de 2017, em que nós estamos em agosto de 2019 e ainda não há segurança jurídica para a gente implementar. Então, se eu fosse advogado e alguém me perguntasse, acha conveniente, acha oportuno eu fazer termo de quitação anual? Eu acho que não. Acho que só vai perder teu tempo. Ainda nesse estágio que a gente está agora, não vai ser aceito pelo juiz, né? E tu vai criar uma ilusão de segurança. E também eu acho que os funcionários vão ficar ainda mais ressabiados que tem alguma coisa... Exato. Aí chama atenção, né? Exato, tem alguma coisa Se que tu faz alguma errado. coisa diferente, tu chama atenção. Se o cara não pensava em entrar com uma ação agora, ele vai pensar. Sim. Né? Porque é uma coisa fora da curva. O próprio imposto sindical, que é um exemplo que eu... Olhe quantas vezes foi e voltou, porque o texto da reforma trabalhista ele é explícito, dizendo que não é obrigatório. Aí, isso em novembro de 2017. De novembro de 2017 a janeiro de 2018 entraram centenas de ações de sindicato, dizendo que não, está escrito que não é obrigatório, mas é obrigatório. E muitos juízes do trabalho, com base nas disposições constitucionais daquela lá de 88, do artigo 7º, que fala sobre a importância do sistema sindical, diziam não. A reforma trabalhista diz, mas a Constituição diz que é obrigatório, é obrigatório. E passaram por cima da lei e mandaram pagar. Teve que acontecer, então, acho que no final de 2018, um julgamento do STF para dizer que o imposto sindical não era mais obrigatório. Que aí a gente tem a segurança jurídica, porque é uma decisão do STF. Né? Porque se fosse uma decisão de TRT ou em nível de STJ ou de TST, ainda era uma coisa passível de ser revisada pelo STF. Mas o STF decidiu que é constitucional. Beleza, já temos segurança para dizer se ele é obrigatório ou não. Hoje dá para dizer, não é obrigatório. Só que ainda persiste uma discussão, que é se ele pode ser descontado da folha ou se ele tem que ser pago por boleto. Né? Porque foi emitido um novo decreto dizendo que, mesmo naqueles que autorizam o desconto do imposto sindical, que isso não pode ser feito na folha de pagamento. É o que diz o texto desse novo decreto do governo. Que os juízes do trabalho não estão acolhendo. Mas ele já caiu, ele não foi aprovado, caiu? Não, ele caiu sim, mas no momento em que ele foi vigente, Sim, durante sim. o momento de vigência, mesmo assim, a Justiça do Trabalho não acolheu. Sim, e sobrou para as empresas, né? E sobrou para as empresas que não fizeram a dedução, né? Que não podiam. Sim. Mas a empresa ficava sem saber o que fazer, né? Então, é isso que eu digo. Na dúvida, não tem segurança jurídica, segue observando o procedimento que era feito até então. Se eu fosse dono dessa empresa, eu teria continuado a fazer o desconto na dúvida. Sim, mas só que daí depois cai, aí que nem, tipo, eu sou da contabilidade, Sim. tá? Eu tive uma empresa Sim. que, o que acontece? Eu não podia fazer, não, a lei me dizia ali, Sim. não pode, a gente consultoria não desconto porque vai recair sobre a empresa. Sim. E o sindicato botou solicitando. Sim. Na dúvida, consigne em juízo. Tá? Então, isso sempre é uma solução para qualquer coisa. Se eu tenho dúvida se eu devo fazer ou se eu tenho dúvida a quem eu devo pagar, consigna em juízo. Diz, não sei o que fazer com esse dinheiro aqui. A lei diz que eu não tenho que descontar, mas antes dizia que sim, então aqui, tá aqui, justiça, não sei o que fazer, diz tu aí o que eu tenho que fazer. Ação consignatória. Então, tem uma saída. E a gente tem que ter esse cuidado. É de não sair pegando essas coisas novas que saem e aplicando de uma hora para outra, porque às vezes é tiro no pé. Aliás, a própria reforma trabalhista, principalmente aquela parte de mitigação de direitos por intermédio de negociação coletiva, muito provavelmente ela vai ser declarada inconstitucional. Eu diria que uns 30%, 40% da reforma trabalhista vai ser em algum momento declarada inconstitucional. Então quem está usando, daqui a pouco está criando para si um passivo. Então o meu conselho com relação a isso, com relação a qualquer alteração é esse. Aguarde a coisa consolidar. Não saia aplicando, diga. Olha só, eu trabalho com portaria, no ramo de serviços. Então, assim, foi regulamentado a carga horária 12 por 36. Tá. Todas as empresas, a grande, 90% aí, pratica 5 por 2, 4 por 2. Né? Sim. O que seria melhor? Tá? Pelo entendimento da regulamentação. Tá? Seria eu modificar a carga horária do funcionário e pagar ele extrajudicialmente, mantendo ele no serviço, ou eu demitir ele, esperar 6 meses e contratar de novo ou algo assim? Porque tu quer fazer uma alteração
tem que Na carga. adaptar a lei, né? Cargas, tipo, eu tenho uma carga horária 5x2, né? Onde ele trabalha 5, folga 2. Uhum. Aí eu tenho que pôr ele para uma 12/36, não posso baixar o salário dele. Não, mas aí é que tá. Pode baixar o salário desde que haja uma redução proporcional na carga de trabalho também. Aí teria que medir se a quantidade de trabalho semanal... Passa 30, geralmente passa 30%, né, do salário. Mas a alteração contratual decorrente de uma imposição legal não é uma alteração lesiva. Então, se ela decorre de uma imposição da lei, não tem lesividade que vá gerar uma nulidade. Eu não despediria a pessoa para recontratar depois. Acho que seria uma decisão simplista demais, porque existem ferramentas para tu fazer essa alteração sem causar um prejuízo para a tua empresa. Tá? Então, dá para fazer a alteração. Então, essa coisa da irredutibilidade salarial é uma coisa que está prevista lá no artigo 7º da Constituição, desde que não haja uma redução proporcional de carga horária. Então, se uma pessoa ganha 1.000 para trabalhar 40 e ela passa a trabalhar 20, eu posso pagar 500. Isso não é redução salarial legal. Então, tem que ver a proporção tá, de trabalho e do que é pago. Na verdade, tem que pegar o valor hora. Né? A gente tem que fazer essa conta. Quanto é que ele ganha por valor hora? Se eu não diminuir o valor hora, eu não tive redução salarial. Tá? Isso é um raciocínio que tu pode empregar para ver se é viável essa modificação. E qualquer... Aí se aumentou, pagam uma diferençazinha para não reduzir o valor hora. Conduta 8, estamos quase chegando no fim. Enfrentar as ações trabalhistas com serenidade e racionalidade. Tá? Isso é uma coisa que as pessoas nem sempre observam. Como eu falei para vocês, a ação trabalhista ela é a que mais se aproxima da ação de família em termos do envolvimento emocional das pessoas. Porque às vezes a pessoa trabalhou 20 anos, trabalhou 10 anos, criou uma relação, né? E quando há ruptura, normalmente há mágoa. E quando a gente está magoado, quando a gente está emocionado, a gente não age racionalmente. Então, muitas vezes, a gente vai entregar a notificação inicial, tá? Que recém entrou o processo. Eu vou entregar para a empresa e o cara me diz, esse cara aqui eu não vou. Não vou porque eu não devo nada para ele, ele é um baita de um vagabundo, ingrato, não sei o que, não vou. Se ele não for, vai tomar uma revelia. Né? Vocês devem conhecer alguns exemplos assim, né? Então, não vai tomar uma revelia, ou seja, tudo que o empregado colocar na inicial vai ser tratado como verdadeiro, ele não vai ter oportunidade de apresentar defesa, ele não vai ter oportunidade de fazer provas, e ele vai ser condenado sobre um montante muito maior do que o que ele realmente devia. Por quê? Porque ele foi cabeça dura, porque ele agiu com emoção. Da mesma forma, tem um empregado que vai lá na audiência, na primeira audiência, ele pediu 50 mil, a empresa ofereceu 45. Não, quero 50, deve 50. Porque ele foi desgraçado comigo, porque ele me fazia trabalhar fim de semana, botou emoção também. E vai chegar lá na sentença, daqui a pouco, os 50 que ele imaginava vira 30. E ele deixou de ganhar 45. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa olhar o processo como algo estritamente racional, prático e utilitário. Eu sei que às vezes para a pessoa que está lá, é o processo da sua vida, né? É o processo da sua empresa, e é difícil conseguir separar a emoção da razão. Cara, eu que vejo 50 mil processos por ano, consigo tratar aquilo como um número e eu tenho um poder extrasensorial, que é eu olhar uma inicial, olhar uma defesa e eu dizer quanto é que fecha aquele acordo. Porque eu sei mais ou menos como é que as partes transigem. Então isso que eu coloco aqui às vezes. Às vezes uma empresa recusa um acordo de 8 mil, tá? E aquilo ali, 6 meses depois, vai virar uma sentença de 80. Tá? Porque ela também não quer pagar para o cara, não gosto do cara, não vou pagar, não merece, quero que ele se rale, que ele fique 3 anos aí esperando. Só que isso não é inteligente, né? Porque o processo é um problema, é uma pendência tanto na vida da empresa quanto do próprio trabalhador. Eu tenho que agir racionalmente. Então, até remete um pouco àquele ponto número 1. Aceita que tem o processo e tenta resolver esse processo com o menor dano possível. Se eu tiver a oportunidade de fechar por 8 mil em 8 parcelas de 1.000, fecha. Né? Se isso for razoável, diminui o teu risco de tomar uma sentença de 80.
Não adianta levar adiante uma situação como essa, até porque está correndo juro. Né? Cada mês que está passando é 1% um mês de juro legal e mais a TR incidindo sobre aquela bola de neve. Agora foi o que eu perguntei antes. Você está dando um exemplo de 10% do valor. Né? Sim, sim. Mas agora tu falasse 95%. Sim, mas tem de Então, tudo. era Tem de 50 tudo. E aí ofereceram 45%. Mas eu acho que aí oferecer 45% é muito pouca diferença. Claro, mas aí ó, cada advogado entra dentro da sala de audiência com um espectro, um espaço de negociação, né? O advogado da empresa quer pagar o menos possível, o advogado do reclamante quer ganhar o máximo possível. E às vezes eles se encontram ali no meio e saem acordo. Né? Só que às vezes acontece essa disparidade que eu estou te falando. Às vezes o reclamante precisa muito daquele dinheiro. Ele não pode esperar 3 anos para 80 porque vai morrer de fome antes do meio do caminho, né? Aí ele aceita fazer por ele. Não, e às vezes, assim, ó, um exemplo que eu tive no meu escritório era pedido de vínculo de emprego. Que é tudo ou nada. Né? Sim. Se tu ganhar, tu vai ganhar tudo. Sim. Se perder, tu não vai ganhar nada. Isso aí é o tipo do processo que é 50%. Exatamente. E daí, assim, ó, tanto para o empregador quanto para o empregado é um risco muito grande. Claro. Né? Só que o ônus de prova é do empregado. Sim. Então ele tem que levar a testemunha para Sim. provar que efetivamente houve relação de emprego. Claro. E se ele não tem testemunha? Né? Sim. Então é um processo. Tudo isso aí entra na balança do acordo. Então é um processo que, em tese, ele poderia ganhar muito, mas se ele não tem testemunha, ele Exato. não vai ganhar nada. Ele vai ser condenado a pagar. Sim, e ele não pode Então, agir. É bem relativo isso. Claro, ele não pode agir com o dever ser, né? Com o dever, eu tenho. Se não tem prova, tu não tem nada, né? Tu tem que aceitar o que te derem. Exato. Então, isso que você tem que ter em mente. E isso vale para o empregador também. Eu chego lá, ele nunca fez horas extras. Só que eu não tenho cartão ponto. E a obrigação era de ter cartão ponto. E o que a lei diz? Se a obrigação era minha e eu não tenho, a jornada que ele alegar já é presumida verdadeira. Ele disse que trabalhou 12, mas ele trabalhou 8. Só que eu não tenho cartão ponto. Então, se eu não fizer nada, eu vou pagar as 12. Se eu vou pagar as 12, então faço um acordo por menos. Né? Porque o teu risco se acentuou demais. Então, o processo é jogo. É um tabuleiro, tem jogo, tem variáveis, e eu tenho que tentar sair desse processo com a melhor situação possível para mim. É reduzir danos, né? Reduzir danos. O processo é isso. Como o meu processo lá da minha doméstica. Sabe quanto é que ela pediu? Ela pediu 80. Sabe quanto é que eu fechei? 4 mil em 10 parcelas de 400. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sempre digo. E engraçado que eu cantei essa pedra. No dia que a Carla, no dia que a Carla entrar, eu vou fechar em 4 mil em 10 vezes. Não deu outra. A gente vê todo dia, mas começa a saber. Né? E essa sentença de 80 mil, em 3 anos, vira 150 mil. Com todas as correções, todos os juros que vão incidir. Então é uma bola de neve, o processo trabalhista é bola de neve. E invariavelmente, quando eu vou com um mandado na casa da pessoa para cobrar, essa empresa não existe mais. Então, às vezes, o empregado, o trabalhador que insistiu naquele processo, pela ganância, entre aspas, de ganhar mais, vai acabar cavando a situação de que essa empresa não vai existir no tempo em que ele vai cobrar. Então, às vezes as pessoas me perguntam, quanto é que demora o processo, qual é que é o melhor acordo? Primeira coisa que eu pergunto, qual é a empresa? A empresa é grande? É banco? Beleza. Banco pode deixar 10 anos. Poupança, né? 1% mais TR é o dobro de qualquer aplicação segura. Né? Agora, tu é empregado numa papelaria. Tá? Tem direito a 50, o cara te ofereceu 20, te agarra. Porque daqui a 3 anos essa papelaria não vai estar mais lá. E aí não adianta ter uma sentença de 150 mil que não vai ter de quem cobrar. Vai ter uma bela de uma sentença no quadro para pendurar na parede. O empregador é a mesma coisa, né? Teve a oportunidade de reduzir o dano, né? Avaliou bem os riscos, reduz enquanto dá para parcelar. O acordo tem isso, né? Primeiro, que ele retira a necessidade, por exemplo, para recorrer num processo trabalhista, tem que pagar 10 mil reais. Mês de conversa. Tu recebeu uma condenação de 30, quer recorrer para o tribunal, 10 mil reais de pagamento de depósito recursal. Perdeu, tem que recorrer para o TST, mais 10 mil reais. Tem esses 10 mil reais? Evita. Primeira audiência, mediu os riscos, está dentro da tua possibilidade de pagamento, paga, faz o acordo, parcela. Esse é o momento de transigir. Depois não tem. Claro, sempre é possível um acordo depois, mas é um momento psicológico propício, que quanto mais se desenrola um processo, menos as partes tendem a transigir. Né?
E não adianta depois, porque aí é uma questão de situação psicológica favorável e desfavorável. Quando eu tenho uma sentença de 80 mil contra mim, o cara não vai querer um acordo de 30, porque ele já sabe que ele tem uma sentença de 80. Mas no momento em que não tem sentença nenhuma, em que tudo é dúvida, tudo é risco, né, tudo é no plano do talvez seja, a pessoa pode estar inclinada então a fazer uma redução desse valor. Conduta 9, aprender com os erros e consolidar o aprendizado. O que isso significa? Mesmo que a gente observe todas aquelas coisas que eu falei até o item 8, vai acontecer situações em que eu vou cometer erros. Porque o ser humano vai cometer erros. Não, é impossível, onde tem ser humano, não ter falibilidade. Esse caso aqui que eu coloquei de exemplo prático foi uma empresa contratou um desses consultores, coach, né, que agora a moda é coach, né? O cara não tem emprego para coach. Aí esse coach então sugeriu algumas despedidas, né? Vamos botar esse cara pra rua, vamos botar esse aqui pra rua. E tinha um cara lá que era meio suspeito de ser ladrão. E ele falou, não, esse cara aqui tem que mandar ele por justa causa porque tem que ser exemplo. E aí o que fizeram? Pegaram um auditório que nem esse aqui, cheio, todos empregados da empresa, e falaram, fulaninho, ladrão, tá indo embora por justa causa. Então vamos parar de roubar. Então o que esse coach arranjou para a empresa? Um belo de um processo por dano moral. Então o cara que ia sair sem ganhar nada, acabou saindo por uma despedida sem justa causa, né? Porque também não tinha prova, né? E justa causa eu acho que é das coisas mais difíceis de provar dentro do processo trabalhista. Eu acho que a cada 30 tentativas, 5 conseguem. Porque como ela é uma coisa muito grave, né? E depõe contra o trabalhador, o juiz só vai aceitar se tiver uma prova muito forte, né? Às vezes a prova que o juiz do trabalho exige para justa causa, ela é mais forte do que a prova que o juiz criminal exige para condenar a pessoa. Então tem muito caso em que a pessoa é condenada criminalmente por ter roubado, mas o juiz do trabalho não aceitou a justa causa por ter roubado. Porque no âmbito do... acontece. Porque lá ele foi por elementos indiciários que para a justiça do trabalho não foram suficientes. Então é uma prova muito forte de se fazer. Então eu sempre aconselho alguém, quando me perguntam, cara, o cara tá roubando, o que eu faço? Eu mando pra rua, tem prova. Tem um fulaninho que acha que sim, tem vídeo, tem áudio dele dizendo que roubou, tem uma testemunha que pegou ele em flagrante. Não, então manda normal. Senão tu vai arranjar um problema pra ti. Que foi o que aconteceu com esse cara aqui, né? Contratou o coach foi lá, fez essa papagaiada na frente da empresa, gerou essa condenação para ele, né? Mas eu tenho certeza que ao tomar essa condenação, ele nunca mais vai fazer algo parecido, né? Então isso é o que a gente tem que fazer. Nas próprias condenações que a gente eventualmente tomar, a gente tem que entender o que foi feito errado. Por que eu tomei aquela hora extra? Né? Porque daqui a pouco o cartão ponto não foi preenchido no dia, né? Porque eu não pude pagar direito, porque me apertei, mas eu tenho que entender o que aconteceu para não repetir. A justa causa, com certeza, esse cara aqui não vai fazer de novo. Então, pegar os erros, pegar às vezes até os processos dos outros. Uma coisa muito boa de se fazer é pegar processos trabalhistas e ver onde é que as pessoas erram, para tentar não repetir. Né? Diz que o inteligente aprende com erros dos outros, o normal aprende com seus próprios erros e o burro nunca aprende. Então vamos tentar ser normal, pelo menos, né? Aprender com os nossos erros. Né? As coisas que nos gerarem condenações, e quem tem volume, né? O pessoal aí de prestação de serviço terceirizada tem muito volume de aprendizado, né? Para saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e tentar não repetir. E por último, que é uma conduta que é meio geral, né? Que é não ser carrasco com os empregados. Né? E o que eu quero dizer com carrascos? Eu quero dizer com aquele cara que trata mal a pessoa. Tá? E assim, é ilícito tratar mal, é ilícito ter mau humor? Não. Ser mal-humorado não é ilegal, até onde eu sei. Não é ilegal eu ficar de cara fechada, né? Não é ilegal um monte de coisa. Só que lembre daquilo que eu falei da questão da emoção. Se eu sou constantemente tratado mal, de mau humor, né, com falta de paciência, né, com falta de urbanidade, de civilidade, a tendência muito grande é que se eu tenha qualquer tipo de problema, né,
no meu pagamento, atrasou um dia, fiz uma hora extra e não paguei, eu vou entrar com ação. Né? Porque a regra é que as pessoas pessoalizam os conflitos. Então, se o cara me trata mal, eu vou entrar com ação. E o contrário acontece também. Né? Tem cara que não entra com ação porque o cara, foi sendo um cara bacana comigo. Acontece. O cara foi bacana, o cara me deu oportunidade quando eu precisava. E tem pessoas que levam essa coisa da amizade, essa coisa de ter recebido uma oportunidade e levam para a sua vida e acabam, às vezes uma decisão de entrar com o processo trabalhista ou não passa só por isso aqui. Porque a primeira coisa que qualquer pessoa que vai para a rua faz é receber conselho das pessoas em volta, né? As pessoas, entra com o processo. Não, mas tu tem direito. Entra, mas todo mundo entra e ganha. Por que tu não entra também? E muita gente fala, não vou entrar porque o cara é meu amigo, ele me pagou tudo bem, ele teve um problema, eu sei que ele tem um problema, que eu teria direito, mas eu não vou entrar. Então, às vezes a diferença é isso aqui. Às vezes é a forma como eu trato o trabalhador. Esse caso que eu botei aqui, é um caso desse que é positivo. Eu era secretário de audiência, né? Aquele cara que fica digitando lá quando o juiz fica conduzindo a audiência. E aí tinha uma petição inicial lá com 50 pedidos. E o juiz pegou assim, mas esse monte de pedido aqui, mas e era um contrato de 2 meses, assim, sabe? O cara pedindo 100 mil por 2 meses. Mas que coisa louca isso aqui. Aí o empregado falou, não, doutor. Na verdade, eu só vim aqui porque eu queria baixar minha carteira. Aí eu falei com o advogado, ele falou que ia botar um monte de coisa aqui, mas ele não me deve nada. Não. Ele sempre foi bom comigo. Falou isso em audiência. Assim, tá, o advogado queria se atirar pela janela. Mas acontece. Então, vejam que o tratamento que ele recebeu, né, a relação emocional que ele estabeleceu com aquela pessoa, com aquele empregador dele, foi a diferença para ele chegar na audiência e daqui a pouco resolver o problema do cara confessando que ele só foi lá pedir para assinar na carteira dele. E o contrário acontece também. Né? Às vezes a gente vai entregar uma notificação para um trabalhador, porque a gente também notifica o trabalhador, e ele diz, esse aí é um desgraçado, isso aqui, eu quero que vocês peguem ele, esse aí eu não faço acordo por nada nesse mundo. Esse aí eu só entrei mesmo porque eu quero incomodar ele. Não tem isso aí? Tem o cara que entra só para incomodar, e incomoda, né? Incomoda, não adianta, ainda mais no volume, né? Incomoda. Então, somos todos seres humanos, trabalhadores, empregadores, e como tal estamos sujeitos às emoções, à influência das emoções nas nossas ações. E se dá para ser, não precisa ser legalzinho, bonzinho, não precisa levar o cara para tomar cerveja, tem que ser justo. Né? Não é ser bonzinho, ser justo. Se eu for justo, eu já estou diminuindo meu risco. Né? Se eu tenho uma relação legal com as pessoas, eu estou diminuindo o risco de ter um problema com essa pessoa. E desse problema se converter numa ação judicial. É isso que eu estou falando. Não é ser bonzinho, não é namorar com o cara, né? Não é ser padrinho dos filhos, é ser justo. Porque o justo tem a chance de não tomar. O cara que não é justo, o cara que é incisivo, o cara que é mal educado, o cara que é agressivo, ele vai tomar. Porque o cara não vai pensar 2 vezes na hora de entrar. Tá, gente? Então, essas eram as situações práticas que eu queria passar para vocês. Não sei se alguém tem mais algum tipo de pergunta que eu possa ajudar. Pode ser até fora dessa temática que a gente abordou aqui. Pois não. No caso do restaurante. Tá. O empreendedor fez um PPCI, digamos que conforme a legislação. Uhum. Ele tem como provar que ele dava treinamentos para funcionária, sei lá, claro que fosse de semana. Sim. E ela foi... Está claro que ela teve um ato de imperícia, ela fez uma cagada. Sim. Mesmo assim, tu acha que conseguindo provar tudo isso, não seria aliviada a vida desse empreendedor? Existe uma excludente de ilicitude chamada culpa exclusiva da vítima. Então, se o empreendedor conseguir provar que aquele resultado danoso decorreu única e exclusivamente do comportamento desidioso, imperito, imprudente, ele vai conseguir se eximir da indenização. Mas não é a regra. A regra é que ele, de alguma forma... A única forma que o empreendedor tem de tentar, Sim. Para que isso não aconteça, Sim. é tomando essas providências. Mas tu não consegue segurar a burrice de uma pessoa de fazer uma cagada a qualquer momento. Mas é o exemplo que eu falei do cara que caiu no buraco. Quer exemplo? Foi um pateta, caiu no buraco. Tinha fita zebrada, foi passar para fumar e veja, esse trabalho condenou.
Nesse caso, a fita zebrada realmente não é aplicável. Não, eu sei que não é o que Segurança do manda. trabalho, Tem as INs lá, né? Tem um... Sim. Aí foi culpa dos dois ali, né? Sim. Não, às vezes tem isso. Ou é culpa exclusiva da empresa, a empresa arca com tudo. Tem a culpa concorrente, que é quando tanto a empresa quanto o trabalhador concorrem. Não adianta fazer isso, a gente gasta dinheiro para proporcionar. Mas tem condenação trabalhista por assalto. Então, tu é o dono lá de uma joalheria, tu trabalha com o teu empregado, tu junto. Vocês são assaltados, Sim. Provavelmente tu vai ter que pagar uma indenização por dano moral pro teu empregado, que foi tão vítima quanto tu. Porque tu tinha a obrigação de zelar. Porque eu tinha a obrigação de zelar. Eu tenho uma obrigação legal de zelar. Mas nesse caso que ela disse, eu acho que reduziria a condenação. No mínimo, né? concorrente. No mínimo, concorrente. Não, e o juiz também usaria isso para evitar a condenação. Entendeu? Claro, com certeza, né? O grau de culpa de cada um, né? Digamos, né? Com certeza, com certeza. Só que isso aí não é regra, né? Não é certo. Não, é relativo. Porque é um juízo muito subjetivo, né? Do juiz que tu pegar. É muito subjetivo. Vai ter juiz que vai absolver, vai ter juiz que vai dar concorrente. Se reclamante, ele vai arbitrar. Mas assim, o que o empreendedor tem que fazer é partir de todas as precauções. Né? Ele tem que tomar todas as precauções. Ele tem que pensar no pior cenário possível. Fazer tudo o que é possível para evitar. E não só treinar, ele tem que provar que ele treinou, né? Não é só entregar muita o vontade equipamento. de desistir. Mas assim, eu advogo muito para reclamante e eu tenho empresas grandes, empresas muito grandes, assim, que elas não tomam as cautelas. Claro, Por exemplo, pega uma ficha de EPI, a pessoa fornece luva uma vez por ano para os empregados, entendeu? E empresas grandes que têm um jurídico, mas que realmente não tem uma fiscalização. Claro. Aí elas acabam sofrendo A por gente isso. pode ser vendido num piscar de olhos, né? Sim. Teve um funcionário nosso que fez um churrasco e convidou tipo metade da empresa. E os que não foram convidados tiraram uma foto na frente da empresa dizendo que eles eram os Dalits, os intocáveis que não tinham sido convidados para a festa. A partir dali, o guri não conseguiu lidar com aquela gozação dos colegas e entrou em surto, enlouqueceu. E aí foi num advogado. E o mínimo que ele pediu foi pensão vitalícia, porque a empresa fazia bullying porque ele era um bandista. Eu nem sabia que ele era da banda. Sim. Às vezes ele se entrega no processo só, né? Nem sabíamos que era. Sim. Aquilo de nós levou um medo. A sorte que ele ficou tão louco que ele nunca compareceu nas audiências. Sim. Mas é um troço assim que dá medo. De tu não saber o que fazer, tu não tem o que fazer. Claro. Não tem o que fazer. Não tem. Nesse A caso... gente chamou todo mundo, gente, somos todos amigos. Eu quero fazer uma festinha, só quero convidar a fulana, ela tem direito. Claro. Fizemos todo, né? Mas sim, mas tu tá sempre tangenciando o agir discriminatório, né? Sempre tangenciando. Sempre tangenciando. O bullying é o que eu tenho mais medo. Porque é o que tu não pega. Sim. Todo o resto tu pode te precaver. Sim. O bullying não. É verdade. É um risco permanente. Quanto mais pessoas tu tem, maior é o teu risco. Né, mas teria direito mesmo que ele não entrasse, que esse empregado não fizesse uma reclamação no RH ou para o superior? Sim. A ação trabalhista não pressupõe que tu tome nenhuma medida administrativa prévia. Pode ser que a primeira vez que tu reclamar na tua vida seja para o juiz do trabalho. Não tem um pressuposto. Não precisa tu percorrer uma cadeia prévia. Isso aí que é o perigoso. Para depois... Às vezes tu não sabe. Sim. Daria até para os empregados entre si se combinar de se chamar de alguma coisa e... Cara, teve uma ação clássica aqui no início dos anos 2000, que foi uma ação contra uma loja de departamentos grandes de shopping, que um gerente lá resolveu botar uma câmera no vestiário do banheiro feminino, para espiar as meninas. E essa câmera ficou, sei lá, um dia instalada. E ao longo de 2 anos entraram, sei lá, 500 reclamações trabalhistas. De mulheres que se diziam espiadas, né, por aquela câmera que foi colocada foram 500 condenações. Então a empresa não tinha como provar o que estava filmado, porque não fez sindicância na época, não mandou o cara para a rua. Então tu vê uma coisa completamente fortuita, né, uma iniciativa do cara que fez isso aí por perversão pessoal. A empresa respondeu. E muita gente se aproveitou, sei lá, 70% daquelas mulheres nunca entraram no banheiro naquele dia.
mas se aproveitaram dessa situação processual que foi criada, até para gerar acordo, né? A empresa às vezes chegava, não, o cara tá me pedindo 50, tá, toma 10 e vai embora. A pessoa nunca entrou naquilo. Então tem essas situações, né? Infelizmente. E ela responde. Não tem o que fazer. Puxando esse gancho do povo. Cara, faz uma reunião. O que pode ser feito, entendeu? Faz uma reunião, bota o pessoal aqui numa salinha e faz uma reunião. Pessoal, César, o Bock, tá incomodado com essa situação. Então eu tô pedindo aqui pra vocês. Vamos parar, chama ele pelo nome, ele tem sobrenome, ele quer ser chamado pelo sobrenome dele. Tem que fazer uma coisa ostensiva. E se persistir? Se persistir, começa a punir. Não, eu acho que também esse empregado que estava cometendo essa falta grave, ele tem que sofrer sanções. Sim, mas é a punição que eu tô falando, né? É a punição. Advertência. Sim. Até justa causa, porque ele sim está causando justa claro, causa. não. Né? Seja Se persistir, se tomar advertência, suspensão e persistir. E se, por exemplo, o César Bock não tivesse incomodado na hora, mas e depois ele viesse a reclamar? Não, a partir do momento em que ele se diz incomodado, tem que cessar. Na verdade, assim, quando chegar ao conhecimento do gestor que isso está acontecendo, ele tem que tomar alguma medida para que isso cesse. Nada impede também de nunca ter falado nada e na hora que nós vamos ver, o juiz acatar também. Tem cara que levando a brincadeira a vida inteira, só que na hora de botar no processo ele diz que... Cara, tudo é uma questão de prova. Né? E quem já fez sentença na vida, quem já assistiu uma audiência sabe que às vezes uma testemunha fala X, outra fala Y, e o juiz vai ter que pegar isso aqui depois e tomar uma decisão. Tem um risco muito grande. Eu perguntei porque eu estou trazendo para a minha realidade, né? Sim. Eu estou ali com o pessoal de obra, os caras se apelidam de tudo que é coisa. Claro. Né? E aí chega um dia lá que os caras se combinam, sabe? Sim, não sei. sim. E aí como é que eu vou provar que o cara lá não chamou 10 mil lá, bloco 1, bloco 2, sabe? O que eu vou fazer daí? Sim. Não tem o que fazer. Cara, nesse caso, não tem o que fazer. Tem que invocar as questões naturais do ser humano e torcer para que o cara aceite. Esses conflitos é fazer uma reuniãozinha e produzir uma ata da reunião e os dois assinam. É o que eu digo, não é só orientar. Tem que fazer a orientação de forma ostensiva e documentada de preferência. E a validade dessa... A validade dessa documentação, ela perdura ou tem um tempo? Não, ela é um elemento de prova que vai... A sanção administrativa, assim, nesse caso. Como assim? Não entendi. Não, tipo assim, tu faz um documento administrativo, Tá. dizendo que tu orientou ambos, Sim. né? Tem validade enquanto ambos perdurarem na empresa. Sim, com certeza. É para aquele conflito em questão. É que é tudo pontual, né? Quem incomoda sempre. Pois é. Mas é por isso que eu digo de fazer ostensivo, porque quando eu faço ostensivo, eu tenho 50 testemunhas. Aí eu chamo esse cara aqui, ó, no dia tal não foi orientado, num refeitório que era para todo mundo, foi orientado. Tu tem que te cercar das provas mais conclusivas possível. Às vezes um documento não é o mais adequado numa situação dessas, porque um documento tem essa coisa de parece que foi gerado artificialmente, assim, né? Então, em algumas situações, e essa de conflito pessoal é uma em que a prova testemunhal normalmente resolve. Porque não é comum numa empresa eu fazer uma reunião para produzir uma ata. É que a grande questão é tu ficar como omisso, se tu não fizer Claro, nada. sim. Tem que fazer alguma coisa, porque Tem pode que ser fazer. que não valha para nada. Claro, mas claro. pelo menos eu tomei uma atitude. Com certeza. Eu chamei as pessoas para conversar calmamente, cada um expõe o seu ponto de vista. Isso. E chegamos à conclusão que sim, é possível conviver, cada um respeitando o lar. Sim. Mas é a única coisa que tu pode fazer. Mas a mesma coisa são os equipamentos de proteção individual, né? Não adianta eu fornecer. Eu tenho que fazer prova que eu entreguei o creme lá para o cara passar na mão e que eu ensinei ele como é que tem. Então eu tenho que fazer essas provas. Não, e que fiscalizou o uso também. E que fiscalizou o uso, né? Senão... Então não adianta só cumprir as obrigações. Eu tenho que produzir prova de que eu cumpri. Porque todo o dever de documentação do processo é do empreendedor. E por que esse juízo socialista condena o Estado preso? Cara, hoje em dia não é tão assim. Existiu um período, sim, onde havia uma inclinação ideológica, sim. O direito do trabalho é inegavelmente um direito que nasceu de luta sindical, por isso essa inclinação. Mas hoje não é mais assim, cara. Hoje não, há muito tempo já não é mais assim. E eu vejo lá de dentro, porque quando eu entrei era a regra. Né? Porque a gente tem que pensar que a justiça do trabalho, ela não nasceu justiça, né?
A Justiça do Trabalho era um órgão do Poder Executivo lá nos anos 40, como previa a CLT. Era o que era hoje o Ministério do Trabalho. Era o órgão que ia fiscalizar as empresas. Então ele tinha essa inclinação fiscalizatória de empresa. E a partir do momento em que ela foi convertida em justiça, ela trouxe para dentro esses reflexos, essas tendências, né, de fiscalização e de incidir com maior força só para um dos lados. Só que isso está se dissipando ao longo do tempo. Hoje em dia, a Justiça do Trabalho ela é muito mais justiça do que do trabalho. Ela está muito mais próxima de uma justiça federal, de uma justiça estadual, em termos de aplicação técnica da lei. E cada vez mais. Que bom, tomara. Tomara, não, também. Uma pergunta, se puder Diga. dar alguns exemplos do que foi, o que, na maior parte, que mudou, assim, grosso modo, o que mudou dessa nova legislação? A reforma trabalhista? Olha, ficou mais branda, assim, né? Eu te diria... o que mudou, assim? Não, eu te diria... Diminuiu as ações. Tá. As mudanças mais significativas trazidas pela reforma trabalhista, elas são do campo processual. Elas não são de direito material, né? De, eu não preciso mais pagar isso aí não é mais devido. Elas são eminentemente de natureza processual. O que foi a coisa que mais mudou, a mudança mais radical e que acabou refletindo naquela redução de número? Sucumbência. Tá? O que é sucumbência? É fazer a parte que perdeu pagar pela parte proporcional àquilo que perdeu. O que acontecia antes? Sou trabalhador, faço 50 pedidos. Tá? 49 são improcedentes. Um eu ganho. Tá? O que acontece? A empresa é condenada em custas. Nesse um que eu ganhei, e esses 99 aí passavam despercebidos. Então estimulava o trabalhador a fazer pedidos, às vezes não sustentados pelos fatos do seu contrato. Hoje em dia, se eu fizer 100 pedidos, ganhar um de R$1.000 e perder os outros 99, eu vou pagar custas sobre esses 99 e vou pagar honorários advocatícios sobre esses 99. Então desestimulou as ações temerárias, que a gente chama, né? As ações que são uma aventura, né? A tentativa, o tiro na lua, que é o que acontecia antes. Então hoje, quando eu vou pedir 50 horas extras, eu penso muito bem se eu fazia 50 horas extras mesmo, porque se a empresa provar que eu não fazia, eu vou ter que pagar. E não pense que não está sendo cobrado, está sendo cobrado sim. Eu já cumpri mais de 50 mandados em casa de reclamante, de trabalhador. De ir lá penhorar carro de trabalhador que entrou e que perdeu, foi condenado em custas e honorários, não pagou, e eu fui lá tirar o carro do cara. E tem uma situação que até 10 salários mínimos tu não precisa pagar, não tem coisa assim. Como é que chama isso? Não, tinha a questão da justiça gratuita. Tá? Antes da justiça para tu ter justiça gratuita, bastava tu se declarar pobre. Tá? E tinha uma situação tão esdrúxula que a gente lida muito lá com o processo de jogador de futebol, né? Que eles entram para se liberar. Todo jogador de futebol pegava aqui o centroavante do Inter, aqui, ganhava 500 pau por mês, pum, me declaro pobre nos termos da lei, justiça gratuita para ele. Era assim que funcionava. Declarou, recebeu. Porque a lei diz isso. Né? A declaração, é só fazer a declaração. Tá? E hoje em dia não. Até 2 salários mínimos, se eu não me engano, ela é presumida, né? E de 2 a 5 tu tem que provar. Tu tem que provar que tu é pobre agora, não basta tu declarar. Tu tem que levar tuas contas para dizer, eu ganho isso e eu pago isso. Talvez tu receba o benefício da justiça gratuita. Não pode falar quando sou condenado, eu reclamei algo, perdi, tenho que pagar, mas eu não posso pagar porque eu sou pobre. É que a lei também diz... tem um pouco disso. Não, é que a lei diz que tu vai responder pelos valores que tu dever com os créditos que tu auferir no próprio processo. Então se a empresa me deve 50, mas eu devo para ela 20 mil de honorários, vai sair do crédito que eu ganhar. É proporcional a... sim. Tá. E se eu não conseguir pagar com os créditos que eu auferi, aí tem um limite lá também em que eu vou ser cobrado ou não. Tá? E se em 2 anos eu não atingir esse limite, aí extingue. Mas ainda assim traz, né, uma disciplina maior, né, um maior cuidado na hora de entrar. O cara pensa 2 vezes hoje. Não, sem dúvida. Tem muito advogado de reclamante que me diz, cara, meu trabalho diminuiu 60%. As pessoas não estão mais arriscando. Principalmente com essas ações aí de 2, 3 milhões que as pessoas entravam aí. Não entram mais. Pensam 2 vezes. Então essa foi a modificação mais substancial em termos de processo. Teve diversas outras. A questão do imposto sindical foi uma delas, né? Que
trouxe mais repercussão. Eu acho que a questão da insalubridade também, né? Porque os honorários periciais também agora eles têm que pagar. Os juízes estão condenando sim. também. Mas os juízes estão dizendo que quem tem justiça gratuita não paga. Alguns. Alguns. Eu já tive um que não entendeu assim. Então é um risco também. É um risco também. Porque isso é o que... Dois juízes que você Não Tem entende. mais aquele processo simulado para poder fazer um acordo de decisão, né? Tem, sabe por quê? Tem. E isso aconteceu uma decisão há 2 semanas. Que está falando do acordo extrajudicial, né? Sim. Então a empresa foi lá com o trabalhador, fez um acordo extrajudicial, estou pagando isso, quitação do contrato, entrou, o juiz não homologou. O juiz falou, não, quitar o contrato só em processo. Continua valendo a pena não fingir o processo. Continua valendo a pena fingir o processo. E até esse foi meu trabalho de conclusão até de pós-graduação, essa coisa dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, que não funcionam, infelizmente. Então, mas sobre a homologação de acordo extrajudicial, a decisão foi essa. Então, continua tendo esse recurso aí do pessoal de ter que simular a ação para poder quitar, né? Até porque eu digo, né? Se o cara, a empresa deve 50, o trabalhador aceita receber 40, e tu fizer isso extrajudicial, o juiz não vai homologar. Tá? Mas se tu for numa audiência, ele te dever os mesmos 50 e tu aceitar 20, ele vai homologar. Então, eu não entendo que lógica é essa. Porque a instituição trabalha contra ela mesma. Né? Vocês têm mais alguma coisa? Eu queria te agradecer, tá? Muito bom. Tá bom. Excelente. Tá bom. Eu te agradeço a oportunidade de falar com vocês.